tarde, boa noite a todos. Estamos começando mais um Modo Guardião Podcast. Um podcast que é oferecido pela Arrive. Arrive que, para quem não conhece, é um sistema contra furto e roubo que utiliza tecnologia de ponta, onde a gente aplica reconhecimento facial para evitar com que o seu carro seja roubado ou furtado. Conheça, entre no nosso site e proteja o seu carro. E hoje estamos aqui com o nosso parceiro de longa data e agora pré-candidato Deputado estadual. a deputado estadual, Coronel Paganoto. Fala, Douglas, meu irmão. Você tá bem, cara? Bom. Bom fazer mais um. É um prazer, né? Eu tava comentando agora em off, esse podcast é um podcast muito mais orientador, trazendo coisas boas de ouvir, de coisas bacanas que a segurança pública está fazendo para diminuir o furto e roubo de veículo, do que bagunça e conversa fiada. Então, eu tenho muito prazer toda vez quando eu estou com vocês, porque além de trazer amigos de longa data, eu trago pessoas que realmente têm conhecimento no que faz. E estar com vocês é sempre um prazer. Sergião, tamo junto mais uma vez, né, meu irmão? Sergião, para quem não sabe... É uma boa parte do cérebro da Arrive. É a tecnologia, é o cara da... É o cara da tecnologia. Bom, e hoje a gente está aqui com o Coronel Cunha, né? Ele comanda o policiamento de trânsito no estado de São Paulo, né? Já foi professor da Academia Militar do Barro Branco. E fala um pouquinho pra gente, Cunha, da sua trajetória, de como você começou na polícia e... E sinta-se à vontade também para... Claro. Obrigado, Douglas. Obrigado, Sergião, Paganoto. Prazer aqui estar presente. Obrigado pela oportunidade de a gente poder bater um papo, né? Falar um pouquinho da nossa caminhada profissional, falar um pouquinho da Polícia Militar, especificamente do Comando de Policiamento de Trânsito. E, na verdade, a minha história na Polícia Militar começou em 1993. Eu entrei na academia em 1993. Eu sou filho de meu pai, ele é coronel aposentado da Força Aérea, né? Então, a minha vida inteira eu morei em base aérea, nasci em Belém do Pará, né? Vim para São Paulo com 9 anos de idade, morei em Guaratinguetá e ali fiquei até ser promovido, até ser aprovado na academia. Eu estava cursando na época engenharia química, estava no segundo ano de engenharia química, falei, não, vou prestar. Meu pai, né, dando aquela motivada e tal. É o DNA. Motivando. Eu tinha prestado uma vez, não tinha passado, mas meu pai, não, a Polícia Militar de São Paulo e tal. Naquela época já falava muito bem e aí eu acabei passando e coincidiu do meu pai estar sendo movimentado também para Cumbica, que foi a última unidade dele. Aí eu passei na academia e meu pai veio para Sergipe Cumbica e assim foi. Os 4 anos na Academia do Barro Branco, a gente foi contemporâneo, acho que quando eu entrei o Paganoto já era terceiro ano. Terceiro ano. Eu era primeiro ano lá. Mas eu era gente boa, né? Você era gente boa. Eu já pergunto antes, que tem uns caras que tem mágoa, tem uns caras que tem mágoa. Tem os veteranos que pegam no pé. O terceiro Era dupla. Eu lembro que até hoje andava você e o Marcus junto, cara. Nossa, o Marcos era tipo os leões, né? A sombra e a escuridão. Sombra e a escuridão. Aí a gente lembra. Mas e aí, é isso. Foram 4 anos lá e eu, logo quando eu me formei, eu já optei, já aspirante, em ir pro Comando de Policiamento de Trânsito. Então, praticamente eu fiz minha carreira no Comando de Policiamento de Trânsito. Eu fui sair de lá, eu cheguei aspirante, fui sair de lá só na minha promoção para tenente-coronel. E aí, eu fui comandar o 39º Batalhão, que fica em Itaquera, né? Que, aliás, foi uma virada de chave na minha caminhada profissional. Aprendi muito lá com os oficiais, com as praças do 39º, uma experiência muito boa, né? Uma experiência diferente, nem pior nem melhor, são problemas diferentes, né? Desafios diferentes, então aprendi muito lá. Depois eu fiquei 1 ano e meio no 39º Batalhão, né? E nunca fui em tanto jogo de futebol na minha vida, porque a Arena Neoquímica ali, né? E fui muito ali os jogos de serviço e depois eu acabei sendo movimentado, fui convidado novamente a retornar para o Comando de Policiamento de Trânsito. Eu comandei o 1º Batalhão de Trânsito, tá? Que faz aqui a Zona Sul, Zona Oeste e a área central. E aí fui promovido a coronel. Fui um ano e pouco depois promovido a coronel. Fui para a região de Guarulhos, comandei Guarulhos ali, o CPA M7, durante 1 ano e 3 meses ali. É isso. E aí voltei no ano passado, em abril do ano passado, eu voltei para comandar o policiamento de trânsito aqui da capital. Para mim foi uma honra, né? Poucos tiveram
tiveram a oportunidade que eu tive de iniciar num local, né? E depois encerrar a carreira. Provavelmente devo encerrar a carreira lá e comandar essa mesma unidade que a gente iniciou a carreira há 25 anos atrás. Legal. Então, E esse desejo pelo policiamento ali do trânsito era algo que você já tinha desde sempre? Não. Que momento que Não, veio então, essa... eu fui fazer um estágio, eu lembro que eu fazia um estágio no Comando de Policiamento de Trânsito, e eu estagiei nas marginais do Rio Tietê e Pinheiros. Na época, era lá a unidade que fazia era o 3º Batalhão de Trânsito, e eu gostei muito de estagiar lá, porque tinha muito essa questão das marginais, tinha toda essa questão do policiamento de trânsito, se parecia muito com a rodoviária, muito com o policiamento rodoviário, né, porque tinha essa questão da questão de segurança viária, essa parte da fiscalização, mas tinha uma parte também muito, muito focada na esfera criminal e tal. Eu lembro que teve durante o meu estágio, eu lembro que teve uma ocorrência bacana, que um policial que depois veio trabalhar comigo, prendeu em flagrante lá um motociclista que estava armado e tal, a gente foi no DP e eu achei isso aí bacana. E aí logo quando eu me formei, eu escolhi para o terceiro BPTran. E foi praticamente onde eu iniciei minha carreira. E minha carreira praticamente do trânsito, como tenente eu trabalhei nas marginais, e depois eu voltei como capitão a comandar também as marginais do Rio Tietê e Pinheiros durante muito tempo. Então... Uma coisa que precisa pontuar é o seguinte: existe um engano da população e até de alguns policiais, mas aí é aquela ignorância sem dolo que eu tenho falado em alguns podcasts. Você ser ignorante sem dolo é perdoável. Você não é obrigado a saber tudo. Se você conversar comigo sobre, por exemplo, contabilidade, não é minha praia. Eu não vou saber tudo. Talvez eu fale alguma bobagem. Então, a ignorância sem dolo é da maioria das pessoas que acham que as tropas de trânsito só fazem fiscalização de trânsito. E isso é um engano total, porque o policial fardado na rua, ele tromba o crime. Então, hoje ele vai aprofundar sobre isso, vocês vão ter noção do quanto a tropa de trânsito prende criminosos. Não só os criminosos de trânsito, porque tem os crimes de trânsito, né? Conduzir embriagado, lesão corporal, homicídio no trânsito, mas o crime não, o tráfico, o cara armado, o cara que está roubando, como eles estão presentes nas principais vias da cidade, é por onde o crime passa, é o que acontece na rodoviária. A rodoviária, o crime passa pela rodovia. O contrabando, o descaminho, o tráfico de droga e de arma, ou seja... Quem acha que a polícia rodoviária só faz fiscalização de trânsito comete a mesma ignorância de quem acha que o trânsito não prende vagabundo. E fica criticando. Então hoje eu senti um prazer enorme de poder o comandante Cunha aceitar o nosso convite, porque nós vamos, inclusive, desmistificar umas palhaçadas de uns caras que estão fazendo na internet aí, metendo pau no policiamento de trânsito. Vocês vão ver o que esses caras estão fazendo. E ele falou do 3º Batalhão de Trânsito. O que aconteceu? Quando a gente era tenente, tinha um comando de policiamento de trânsito que a cidade era dividida em 4 batalhões de trânsito. E por uma decisão política, depois no futuro, foi extinto o policiamento de trânsito. Acabaram com o policiamento de trânsito. Foi tão ruim para a cidade, que logo depois criaram novamente o comando de policiamento de trânsito, que é o que o comandante Cunha comanda hoje. Ainda não está com a quantidade de efetivo e unidades que tinha antigamente, que eram 4 batalhões, hoje eles têm apenas 2 batalhões, dando conta de praticamente o estado todo. É óbvio que fica mais focado na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, mas eles têm, em vez, por exemplo, Barretos, o rodeio lá de Barretos, eles vão. Então, grandes eventos em outros lugares do estado, o comando de trânsito vai. E eu só fiz essa parte pelo seguinte: a gente tem visto na internet alguns caras que vêm com proposta de acabar com coisas. Toda vez que a gente diminuiu o poder da polícia militar, extinguindo coisas, a gente teve que voltar atrás e trazer de volta. Porque é gente que não tem noção do tamanho do piano que eles carregam. Foi só uma parte, Cunha, claro. Eu devo isso a essa tropa de trânsito que é mal enxergada, vamos dizer assim. Então, isso, sem dúvida, eu acho que foi em 2001. A época, o comando-geral à época e o próprio governo do estado optaram em extinguir o
comando de policiamento de trânsito e transferir esses policiais para na época, para que fosse combater homicídio. Naquela época, a taxa de homicídio aqui em São Paulo era mais alta, né, e tal. Mas, assim, na nossa visão, não na nossa visão, acho que a visão da própria instituição e a visão do próprio governo foi uma decisão equivocada. Tanto é que foi em 2001 para 2002, houve a extinção, e em 2010 houve a recriação, né? Então, aconteceu a recriação, só que a gente acabou perdendo, né, nessa transição, nesse hiato, né, o que era 4 batalhões, quase 3 mil policiais, voltamos com 2 batalhões, a gente tem uma companhia tática também, mas e 1.500 policiais, hoje 1.300, vamos colocar 1.300 policiais, é o efetivo do comando de policiamento de trânsito. O Pagaroto ele falou muito bem que a gente atua, na verdade, esses 2 batalhões mais a companhia tática, praticamente nós somos responsáveis pela operação e fiscalização de trânsito na capital, né? A gente atua, principalmente o primeiro batalhão, como eu falei, que foi o batalhão que eu comandei, e atua na área central, oeste e sul. A gente tem o 2º batalhão, que atua na região norte, região leste, toda a região leste, e marginais do Rio Tietê e Pinheiros. A gente tem uma companhia específica para fazer, né, o policiamento nas marginais do Rio Tietê e do Rio Pinheiros. E nós temos uma companhia tática, que a gente chama lá, que ela fica à disposição, um efetivo lá de mais de 100 homens, que fica à disposição do comandante do policiamento de trânsito para atuar em locais específicos, né? Uma atuação estratégica atendendo demandas. Então, a gente atua muito, por exemplo, na região metropolitana da cidade, né? Então, Osasco, Guarulhos, essas regiões, o ABC, faz muita operação no ABC, atendendo solicitações dos comandantes das áreas. Eles precisam, né, desse tipo de apoio. E, como o Pagano também falou, também a gente, em operações específicas, como, por exemplo, Barretos, né, o nosso efetivo é deslocado para lá, Operação Verão, na Baixada, né? A gente praticamente, para a Baixada, a gente não tem uma Operação Verão, como é especificamente a polícia, lá dezembro até depois do Carnaval. A gente praticamente vai todo ano, a gente desce lá para a região ali do Litoral Sul, para atuar para prestar um apoio lá para as unidades lá do CPI 6, para prestar um apoio. E Campo Jordão e outras unidades. E a gente vai também, às vezes, eu tenho atendido muita solicitação, fazendo muito policiamento na região do Vale do Paraíba, que são regiões mais próximas, né? Sorocaba, a gente tem ido, região do interior, que é Sorocaba, até Limeira, região de Limeira a gente tem ido também. Então, como eu falei, é uma atuação, a gente acaba atuando praticamente em todo o estado. O efetivo é pequeno, mas a gente consegue atuar, e a gente faz questão de atuar, porque são demandas específicas e necessidades das unidades territoriais. E essa é a nossa função. Então, a gente a gente trabalha na operação e fiscalização de trânsito na capital, apoia, né, as demais unidades naquilo que é necessário para fazer o policiamento ostensivo, a preservação da ordem pública naquilo que for necessário, em ações específicas, né? E também a gente é responsável por toda a doutrina, difusão da doutrina de policiamento de trânsito na Polícia Militar. Então, por exemplo, né, uma coisa uma matéria que todo mundo tem dúvida, é a questão dos ciclomotores, equipamento autopropelido ou não é, isso aqui, o que é e tal. Então, o Comando de Policiamento de Trânsito elaborou uma instrução técnica de trânsito, que é o que a gente chama, instrução técnica, se não me engano, é a instrução técnica de número 5, que fala exatamente como que o policial militar deve atuar na fiscalização desse tipo de veículo. O que é considerado ciclomotor e o que é considerado autopropelido. Isso é função do Comando de Policiamento de Trânsito. Especificamente a fiscalização em vias urbanas. Em rodovias, aí o Comando de policiamento rodoviário. Então, resumindo, é isso. Sabe, eu queria fazer uma colocação aqui, que para mim é mais fácil, né? Que agora eu sou veterano, para o comandante Cunha já entrar nesse tipo de coisa é mais complicado. Mas assim, ó, dificilmente você convive com civis que não reclamam do trânsito. O trânsito é um negócio que desgasta e mata. Ele atrasa, ele gera prejuízo econômico. Então, os governantes que não entendem a importância do trânsito, eles contribuem muito com a quantidade de mortos, acidentados e prejuízo em todo esse fluxo econômico, principalmente de carga. E aí você vê, às vezes, algumas ações de desprestígio da estrutura
que existe para fazer isso funcionar da melhor forma possível. A quantidade de mortos no trânsito é um negócio absurdo, cara, no nosso país. Absurdo. Aí você fala assim, nós temos uma mania de focar na morte. Só que o que dá mais prejuízo, inclusive, para o Estado, não é a morte, é o acidentado. É o prejuízo que fica meses dentro de uma UTI de um hospital público. É o cara que deixa de trabalhar, entra no INSS, ou seja, os acidentados ainda é algo muito pior do que o morto. O morto ele só vai dar o maior prejuízo para a família, que vai perder um ente querido, que vai aquele sofrimento danado. Realmente, ele deixa de ser um ente produtivo para o resto da vida. Mas tem todo um estudo aí do impacto da violência no trânsito. E aí, quando você pega uma cidade que é uma das maiores metrópoles do mundo, você pega uma companhia de engenharia de tráfego que está com um efetivo extremamente de idade avançada, sem reposição. Os caras têm um cadastro reserva de mais de 800 pessoas que passaram num concurso e não são chamados. Não tem renovação. Aí você pega lá uma CT com 4 mil agentes. Cara, anda em São Paulo, vê quando você vê viatura e agente de trânsito da CT. É raríssimo você ver, porque quando você dilui numa cidade desse tamanho, some. Aí os caras têm pouco investimento de equipamento, pouco investimento de efetivo, aí tem medidas que são questionáveis, agora inventaram para ficar contratando um tal de apoio CT, que é uma galera sem curso, sem preparo, outro engano de gestor. Policiamento de trânsito é mais perigoso atuar no trânsito do que atuar numa rota. Na rota você está extremamente instruído, com muito equipamento, bem armado, e só o nome rota, viatura rota, boina negra e braçal, os caras recolhem. No trânsito não. No trânsito você está na faixa de rolamento, o cara está andando a 120 por hora, ele vem para cima do polícia, ele passa em cima. Nós temos casos de atropelamento com fatalidade e lesão grave de policiais que fiscalizam o trânsito o ano todo. No meu batalhão lá, que eu encerrei a minha carreira, dos 80 mortos, 40 era tudo atropelado e acidentado em serviço, os outros 40 baleados. Então, quem faz gestão de trânsito tem que entender que se lá no passado nós tínhamos 3.500 policiais para cuidar, quantas pessoas e veículos tinham naquela época? É bem menos do que tem agora. Ou seja, o policiamento de trânsito ele tinha que ter começado no mínimo com o que tinha naquela época. E tá tendo muito mais investimento agora. Eu sei que essa dificuldade é uma dificuldade da instituição policial militar, que a gente volta naquilo que a gente sempre discute, que foi uma gestão muito ruim, principalmente de governos PSDB, que foram deixando turnover com um fluxo de saindo mais do que entrando, e hoje nós temos um déficit de mais de 10 mil homens na Polícia Militar. Mas aí vocês vão ver o seguinte, uma tropa com 1.500 caras hoje estão arrebentando de produtividade e prisões e combater todo tipo de violência no trânsito, e tem gente que ainda quer criticar. Aí que eu fico na revolta. Esses caras carregavam um piano menos pesado lá em 2001 com 3 mil caras. Hoje, com 1.500, dobrou o tamanho desse piano e eles estão respondendo à altura o que precisa responder, entendeu? Mas fica o recado para os gestores o seguinte, Companhia de Engenharia de Tráfego e CPTRAN, não adianta vocês ficarem fazendo meia gestão em termos de investimento e contratação. Por quê? Porque a hora que a gente senta no carro e vê o trânsito complicado do jeito que é, muito disso é a falta de investimento no trânsito. Vocês acabaram de ouvir o comandante Cunha falando que eles fizeram todo um estudo em relação à fiscalização, como o policial tem que proceder no quadriciclo, no ciclomotor, no autopropelido e tal. Cara, se não são esses caras ficarem fomentando atualização de documentação de fiscalização, tem uma galera aí de Contran, Denatran, tudo Tran aí, que os caras dormem em berço esplêndido. Nós estamos até hoje, cara, 2026, não tem drogômetro homologado. Não tem regulamentação de drogômetro.
Quanto desses jovens e adultos aí, mais velhos, estão dirigindo cheio de anfetamina na cabeça? Maconha, cocaína. E nós não temos um equipamento que a maioria dos países aí já tem. Então, quem fica criticando fiscalização de trânsito não tem noção do que esses caras fazem, cara. Esses caras são doutrinadores de trânsito. São os caras que ficam provocando assim, gente, ó, tá morrendo um monte. Toda hora tá... A quantidade que nós estamos gastando são bilhões em dinheiro na área de saúde. Mas daqui a pouco ele vai falar da parte criminal, que é o que interessa mais pra gente, furto e roubo de veículo. Esses caras arrebentam nas fiscalizações de trânsito nesse sentido também. Eu queria abrir também para o Coronel Cunha também falar um pouquinho sobre quais têm sido os focos hoje, né, da CPTran, que vocês estão, suas principais estratégias que vocês estão usando hoje e falar um pouquinho dos resultados, né, do que vocês têm feito, né, a gente tem falado tanto do... Então, o CPTran, na verdade, a função, a unidade foi criada para fazer o policiamento ostensivo de trânsito dentro do contexto urbano viário. Então, quando a gente fala policiamento ostensivo de trânsito, o policiamento ostensivo de trânsito, para não ser muito teórico aqui, mas é uma atividade direcionada, que é exercida exclusivamente pela Polícia Militar, né, para atuar em duas frentes. A primeira, segurança pública, né, coibir atos relacionados à segurança pública, isso está no conceito, atos relacionados com segurança pública, e também fazer cumprir as normas relacionadas à segurança no trânsito, para evitar acidentes. Uhum. Então, eu falo isso, tanto o Comando de Policiamento Rodoviário quanto o Comando de Policiamento de Trânsito, a gente tem duas missões constitucionais, né, previstas, inclusive, lá no artigo 144, parágrafo 5º e parágrafo 10º. A primeira é fazer polícia ostensiva, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, né? E a segunda atribuição, que é tão importante quanto, é fazer segurança viária, né? Isso é atribuição nossa. E... o que na verdade às vezes e quando a gente fala que o Paganoto falou aqui da capital, por exemplo, no ano passado foram mais de 800 pessoas morreram aqui na cidade de São Paulo vítimas de acidente de trânsito, do sinistro de trânsito, né? Mais de 800 pessoas, faz a conta, isso dá mais de 2 pessoas por dia, se for, né, e metade disso são motociclistas, metade disso aí, 48% são motociclistas, né? E o que às vezes incomoda a gente é que são pessoas que eu não sei se não entendem, acho que conhecem o nosso trabalho, né? Alguns não, né? E aí começam a criticar o nosso trabalho, que é um trabalho, como eu falei, são duas frentes, mas essa parte de fiscalização ela não pode deixar de existir, é importante, né? Então a gente já teve, por exemplo, né, pessoas criticando a nossa atuação na fiscalização de motociclistas. Que vem aqui, fiscaliza, é o trabalhador, é não sei o quê. A gente tem que fazer a fiscalização, né? Essa é uma característica do comportamento humano. O ser humano é o seguinte, a conscientização é importante, né? Com crianças, com adultos, principalmente com crianças. O CPTran faz um trabalho importantíssimo. É um programa chamado Teatro de Fantoches, educando de forma divertida nas escolas, etc. É muito bacana. Os policiais trabalham com fantoches mesmo ali e tal, e com personagens bem bacana. É o ceguinho, é o bêbado, entendeu? É o próprio policial, é uma interação bacana, é um trabalho importante de conscientização, mas a gente não pode deixar de lado a fiscalização. Uma das características do comportamento humano é o seguinte, o ser humano, né, quando ele está submetido à fiscalização, sendo observado, né, ele tende a se comportar melhor. Sim. Né? Isso é uma característica, eu não estou inventando, é uma característica do comportamento humano. Quando você está sendo fiscalizado, você se comporta melhor, você cuida mais da sua vida. É só a gente entender, quando o veículo, a gente está na rodovia, passa na frente de uma base da rodoviária, a primeira coisa que o pessoal faz é pisar no freio e diminuir a velocidade. Você está dirigindo, você vê ali na época, né? Hoje não é mais, mas viu o bonezinho branco ali do policial de trânsito no cruzamento, ou um agente da CET, que é uma grande parceira nossa aqui, mandar um abraço para o presidente lá, Milton Persoli, um grande parceiro, os agentes da CET são parceria, a gente se ajuda muito, né? Porque se irmana nessa missão que é combater... Não sei se você sabe, o Persoli era Artesp. Ele era, isso. Ou seja, o cara manja de rodoviário e de urbano. E é um grande parceiro também, e a gente se irmana muito nessa missão, que é uma missão difícil de você preservar vidas no trânsito aqui na cidade de São Paulo. Então,
Então, toda essa questão, até perdi o que eu estava falando aqui, eu não... Né, Não, mas... de quando o cara vê que está sendo fiscalizado, Isso, é isso. Então, assim, você vê lá, você está falando no celular, viu? Opa, você já para o celular. Vê o radar, é natural isso aqui. Então, as pessoas precisam se sentir fiscalizadas. Né? E não tem como tirar. Eu não estou falando que... E quem passa, não, tipo assim, não prende ninguém, só aborda trabalhador. Quem morre é trabalhador. Quem morre no trânsito hoje é trabalhador. E quem mata é trabalhador também. E quem mata é trabalhador também. A gente falou um pouquinho disso, né? Então, assim, isso é populismo barato. Barato. Entendeu? Então, a gente tem que fazer. Né? E eu acho assim, então muda a lei. Muda a lei. Né? Já que está lá, né? Muda a lei. A oportunidade de falar assim, não, o policial fica a critério do policial. Se ele abordar e ver alguma coisa errada, ele pode falar, meu amigo, não, dessa vez passa. Eu não posso fazer isso, a gente não pode fazer isso. Né? E eu estou mexendo com uma ferramenta que eu não estou... Né? Então, essas questões, elas são importantes. É importante a gente falar sobre isso. Tem uma questão, realmente, que é a questão da fiscalização. Né? Como você falou, qual o foco? O nosso foco hoje, o Comando de Policiamento de Trânsito, ele trabalha... Vamos colocar as vertentes aqui. O primeiro deles, essa questão de prevenção de acidentes. Eu tenho feito um trabalho muito forte. Isso já vem dos outros comandantes, eternos comandantes lá do CPTRAN, que é um trabalho de visibilidade. Né? É um trabalho de presença policial, a polícia ostensiva nos principais cruzamentos da cidade. Eu acho que hoje, eu não estou aqui, né, mas ninguém faz uma operação visibilidade como o CPTRAN faz. Tão ostensiva, né? A rodoviária faz. Mas a rodovia já é um pouco mais, são menos viaturas, é mais disperso. Né? Aqui não, você uma viatura em cada... Somos limitados, uma viatura, o fardamento facilita, então tudo isso aí, a visualização, e isso é presença policial. A viatura está ali, está para prevenir realmente acidente, aquele que faz a conversão proibida, ultrapassar semáforo vermelho, de parar o veículo, por exemplo, no meio do cruzamento, mas está ali para evitar que venha um ladrão ali e roube seu celular, quebre seu vidro, ali não vai acontecer, onde a viatura está. Então, se eu tenho uma viatura, por exemplo, numa avenida do Estado, com a Avenida Mercúrio, na frente do mercado municipal ali onde essa viatura está fazendo visibilidade, não vai ter quebra-vidro ali, não. Pode ser que eles migrem, mas só o fato de migrar, a gente já está fazendo a nossa função, porque quando o crime migra, ele dá uma enfraquecida. Uhum. Então, isso é importante, é um trabalho importante que tem as duas funções, policiamento ostensivo, né, atuação preventiva, ação de presença, né, e também coibir as infrações de trânsito. Outro trabalho que é importante, então, a operação visibilidade, que a gente costuma falar, isso é extremamente importante, que a gente costuma, principalmente nos horários de rush, de pico, as pessoas estão indo trabalhar ou estão voltando do trabalho, é o nosso foco. Outro trabalho importante nosso é a fiscalização que a gente chama de Operação Cavalo de Aço. São as operações de fiscalização de motocicletas. É extremamente importante também. Né? Por quê? Primeiro, como eu falei, o motociclista é o que mais morre. É o modo de transporte hoje mais vulnerável. É ele que mais morre. Então tem que fazer fiscalização. Tem que ser feita a fiscalização. Fazemos atuações também. A gente atua de forma... ações que a gente chama educativa, com parceiros, abraciclo e tal, né? Fazemos operações nesse sentido, mas a fiscalização é extremamente importante. Então, a Operação Cavalo de Aço é o cartão de visita nosso. A gente faz muita Operação Cavalo de Aço exatamente por conta disso. Né? A questão de segurança viária, mas tem a questão também hoje, né, de coibir crimes contra o patrimônio do criminoso que se utiliza de motocicleta. Hoje é o meio de transporte preferido do ladrão, é a motocicleta. Porque é um veículo versátil, é fácil de fugir e tal, né? É fácil ele se disfarçar de iFood, você entendeu? Você veja as imagens, né? O cara tá lá com uma sacolinha, tal, tira o cano e rouba o celular, faz o diabo. Então é importante essa questão. A Operação Direção Segura, né? O pessoal costuma dizer aí, a blitz da lei seca, extremamente importante. Né? A gente enche o pessoal, como é que tá e tal, mas tem que fazer a fiscalização. Preciso fazer uma parte de novo. A ocorrência que tá bombando essa semana, o cara que matou as crianças em Diadema. Se tivesse uma operação de alcoolemia lá, momentos antes, onde ele tivesse passado, que ele estava embriagado, e tivesse assoprado, teria sido preso, não teria matado as crianças. Então, quantas mortes eles evitam no momento que eles estão fazendo uma fiscalização como essa? Ou seja, tá todo mundo agora esperneando que o cara matou as crianças. Só que aí passa um tempo, eles vão fazer uma fiscalização de trânsito, vai vir um caçador de voto e vai lá querer olhar o pneu da viatura do trânsito, vai querer fiscalizar o porquê que o polícia tá fazendo isso, que é trabalhador. O cara que matou as crianças em Diadema é trabalhador, não é bandido.
Agora ele é homicida. Né? Então, eu ouvi esses dias agora, eu não me recordo qual foi o canal, mas não, está faltando fiscalização. Faltando fiscalização, ano passado mesmo, eu fui... a gente foi atender uma pauta lá e criticaram, né? Não, mas caiu a fiscalização. Meu amigo, só nesse primeiro trimestre, o CPTrans submeteu, o Comando de Policiamento de Trânsito, 67 mil condutores ao teste de etilômetro. Eu tô falando de 3 meses. 67, sabe o que? Isso aí chega a dar quase, sei lá, 700 pessoas por dia. É maior que muita cidade. Pô, 700 pessoas por dia, então não é pouco. Agora, nós temos limitações, né? Mas a nossa fiscalização, ela é ampla, ela é aleatória, ela é frequente. A operação de direção segura, ela acontece todos os dias, todos, de segunda a segunda. Né? E, obviamente, naqueles locais onde existe uma probabilidade maior de acontecer a mistura de álcool e direção. Né? E naqueles grandes corredores que levam para esses locais. Então, a gente faz a fiscalização. Né? Nesse período foram, eu acho que quase 6 mil condutores autuados. Você pega 6 mil condutores autuados no período de 3 meses, se eu não tiver ruim aqui, dá em média uns 50 condutores por dia sendo autuados por dirigir. Então, a fiscalização, ela existe. Ela existe. Entendo eu que é suficiente. Por que eu entendo que é suficiente? O que tem acontecido de uns anos para cá? A gente tem aumentado a quantidade de condutores submetidos ao teste, né? Então, a gente aumentou a quantidade, até pela compra de etilômetros. A gente tem feito agora um teste passivo, que é um etilômetro, ele parece um bastão que você coloca ali, já detecta, verdinho já pode seguir, vermelho entra, né? A gente seleciona dessa forma, dá mais agilidade para nossa fiscalização. Então, assim... Ô Cunha, o pessoal que não conhece, a galera que assiste, explica a diferença do passivo e do ativo. Tá. Então, a gente tem 2 tipos de fiscalização, onde é feito esse teste. Então, o primeiro teste é o teste passivo, que a gente utiliza um equipamento, um bafômetro, né? Ele parece um bastão, devia ter um bastãozinho amarelo, que você faz o teste rápido ali. A pessoa tá lá, fala, boa noite, operação de direção segura, só para aqui. Então, ele faz um teste ali, é um pré-teste para saber se o equipamento vai ou não detectar álcool, e é um equipamento muito mais sensível. Então, até se tiver, né, nessa que ele soprou, ele sentir ali moléculas de álcool no ar, ele vai acusar. Aí vai dar o vermelhinho, a pontinha dele assim de vermelho. Aí a gente faz essa seleção. Por isso que a gente fala, é o pré-teste. Falou, encosta ali. Esse, né? Inclusive, não tem validade para autuação. Não tem validade. Você pode assoprar que não vai ter consequência. Não tem consequência nenhuma. É para fins de... Exatamente, para fins de seleção. Né? Ele vai encostar lá, aí sim, depois que ele lá encostou, o policial vai atender e tal, falou, olha, vai oferecer aí sim o equipamento mesmo, aferido, etc., que vai, né, ele vai lá, o policial vai oferecer para ele, para ver se ele quer ser submetido ao teste ou não, e ali sim, caso ele sopre. Muitas vezes acontece dele ser reprovado no primeiro, sopra ali e não acusa. Porque foi uma quantidade de álcool ali pequena que está dentro da... vamos dizer assim, não é nem tolerância, é o erro do equipamento, um erro previsto em legislação metrológica e tal ali, porque tolerância não tem. Então, às vezes, acontece muitas vezes de acusar aqui, mas lá não acusa. Né? Então, é assim que funciona. Aí, se lá realmente acusar, né, a quantidade específica, que é acima de 0,04 miligramas de álcool por litro de ar, aí sim ele vai ser autuado. Ou mesmo se ele se recusar, né? Se o condutor também se recusar, não vou soprar. Então, a legislação, existe uma infração específica. Uma que é dirigir sob efeito e a outra que é se recusar a ser submetido ao teste. E aí qual é o procedimento? O que acontece nessa situação que ele recusa? Quando ele se recusa, então, ele vai ser lavrado uma autuação, é uma multa, né, quase gravíssima, quase R$3.000, né, R$2.984, né? A habilitação dele, vamos dizer assim, o direito de dirigir dele vai ser instaurado um processo para suspender o direito de dirigir desse condutor, né? Não é ali na hora, a gente não recolhe hoje a CNH, a gente não recolhe, antigamente se recolhia a CNH, hoje a gente não recolhe mais, mas o processo é instaurado por meio de portaria eletrônica, né? Vai identificar lá, caiu logo dentro de, sei lá, mês, aí ele vai estar recebendo uma notificação na casa dele de que está sendo instaurado um processo para suspender o direito de dirigir. E aí ele vai ter todo, né? Ele vai poder se defender, etc. e tal. E é isso. Só que essa suspensão ela é específica. São 12 meses de suspensão. E aí esse veículo fica retido até que alguém venha até o local, alguém que vai ser submetido ao teste de etilômetro também, até o bafômetro lá, e possa levar o carro fica retido. Se não apresentar ninguém, esse veículo vai ser removido. Isso é para quem recusa, que é o 165 alfa. Só que tem um detalhe aí.
existe na aferição no laudo, tem um valor que caracteriza somente a infração. Se passar do 0,33, aí é crime. Não. Aí é distrito policial. E vai responder pelo crime de conduzir embriagado. Então, existe uma diferença entre estar alcoolizado ou embriagado. Se você for assoprar e der que você abaixo do 0,33, você está só alcoolizado. Você vai ser tudo aquilo que o comandante Cunha acabou de falar. Multa de 3 mil, suspensa a sua habilitação e entrega para uma pessoa habilitada. Na recusa, a mesma coisa. A multa e entrega para a pessoa habilitada e suspende a carta. Agora, se no laudo der acima do limite, aí você já está conduzindo embriagado. Aí é crime. Aí, além de tudo isso administrativo, que é a multa e a suspensão, você vai responder um inquérito policial e vai ser indiciado no crime de trânsito de conduzir embriagado. Mas aí já conduz para a delegacia. Para a delegacia. Pode ser autuado em flagrante, né? Vai ser autuado em flagrante. Pode ser autuado em flagrante. Então, o que o equipamento vai medir é exatamente a concentração de ar, né, de ar dentro de álcool no ar alveolar, aquele ar que é expelido pelos pulmões, né, que vem dos pulmões. Então, normalmente funciona assim. E é isso. E os nossos números são assim, extremamente impactantes. A fiscalização aqui na cidade de São Paulo, ela é, entendo eu, né, pelos números, os números falam por si só, que é extremamente efetiva. Agora, como eu falei, então, e o que me leva a entender que ela está sendo efetiva é que, assim, a gente não pode se enganar também. A gente faz uma análise, isso eu estou falando de forma empírica. É que no decorrer dos anos, a gente tem aumentado a quantidade de pessoas sendo submetidas ao teste e o número de atuações tem caído. Né, assim, essa questão. Então, só que a gente também não pode querer tampar o sol com a peneira, tudo é analisado. Isso pode ser também a questão das pessoas já saberem onde estão todas as operações e começa a desviar, entendeu? Então, isso é importante, a gente está a todo momento mudando, a gente toda hora muda, né, os locais de operação. Essa questão, a quantidade de operações, por isso que eu não estou nem falando em quantidade de operações, eu falo em quantidade de pessoas sendo submetidas ao teste. Porque hoje nós temos esse equipamento passivo, né? Ele nos permite, como eu trabalho com vários equipamentos num local só. Então, às vezes, eu faço um ponto de operação, né, que, na verdade, produziria por 3. É óbvio que a questão de você espalhar, quanto mais aleatório, tá, é interessante. Mas até pela utilização desse equipamento passivo, né, permite que a gente submeta o maior número possível, e esse é o nosso foco, submeter o maior número possível de pessoas, de condutores ao teste. Então, esse é o nosso foco nessa operação. Então, a gente vê, o cenário hoje é esse. Isso, assim, do ponto de vista, então, como eu falei, do ponto de vista de fiscalização de trânsito, trabalhando com segurança viária. Né? E aí isso aqui, logo quando eu cheguei no comando de procedimento de trânsito, né, como eu já tinha muito tempo, então eu já tinha algumas questões que me incomodavam, né, lá no comando, porque por ter 25 anos, é coisa que eu sempre fui não contra, mas a gente, né, e como eu falei, a gente tem uma dupla missão, que é a questão de você fazer segurança viária, e isso, como eu falo, eu acho que no Brasil, eu não estou aqui querendo ser, mas assim, vai ser difícil encontrar uma instituição que faça mais do que o CPTran aqui na cidade de São Paulo. Os números são assim, absurdos. A quantidade de veículos fiscalizados, são indicadores, eu não estou aqui falando que isso é bom ou isso é ruim. A quantidade de veículos removidos, retirados de circulação, os autos de infração que são lavrados, são indicadores, a quantidade de pessoas que são submetidas ao teste, os nossos indicadores são absurdos, sempre foram muito bons. Né? Só que eu tenho uma segunda missão, que é fazer o quê? É fazer a prevenção e repressão aos ilícitos penais dentro do contexto urbano. Né? Isso é importante, como o Paganoto muito bem falou, né, o crime, ele circula por rodovia, né, ele circula por estradas, por ruas, por avenidas, em 2 rodas de moto, em 4 rodas, 6 rodas, né, em ônibus. Né? E às vezes, em algumas análises, logo quando eu cheguei no CPTran, foi uma das primeiras coisas que eu quis fazer, eu falei, eu quero dar uma olhada nos nossos indicadores criminais do CPTran. Porque isso era uma crítica que eu fazia. Eu falei, veja bem, eu não estou criticando antigos comandantes, mas eu via, até pela experiência que eu tinha, de uma forma empírica, eu falei, o CPTran pode muito mais. Às vezes eu acho que a gente está sendo subutilizado. Não subempregado. Então, às vezes, direcionando uma energia muito grande para um local onde já está bom, está muito bom, e deixando de lado.
Então, para mim, eu vou falar eu falava, quando eu cheguei, para mim foi foi meio que um choque com eles, né? Eu acho que as pessoas acabavam me respeitando pelo fato de eu ter muito tempo já na unidade. Então, o coronel tem muito tempo, então, assim, né? E eu não sou hipócrita. Esse posicionamento meu foi desde a época que eu era tenente, eu continuei mantendo como coronel. Né? Então, todo mundo sabe o que eu falava no passado. É a mesma coisa, eu não mudei. Né? Então, eu falava assim, gente, a gente precisa ver melhor. Então, acho que existe uma frase que isso foi acho que foi de um policial rodoviário, falava assim, ó, trânsito substantivo, desculpa, polícia substantivo, trânsito adjetivo. E o que esse comandante que falava acho isso... Que é o Coronel Mauro, não é? Então, é o Coronel Mauro, mas eu acho que tem alguém mais antigo, mas o Coronel Mauro ele sempre falou isso aí. Né? O que ele quer dizer com isso? Ele falou, olha, o trânsito é importante, mas em primeiro lugar nós somos polícia. É isso aí. Nós somos policiais, tem que ter postura de polícia. Tem que ter postura de polícia, tem que ter visão de polícia, tem que enxergar aquela... você não pode enxergar, por exemplo, essa é uma crítica que eu fazia, você não pode enxergar uma trinca no para-brisa de um veículo durante uma operação e não enxergar quem está dentro do veículo. Não, bacana, você enxergou, vai parar o veículo, porque é uma trinca no para-brisa e tal, isso é infração, tá aí quem está dentro do veículo? De repente, né, você para lá dentro do veículo uma criança, eu vou te falar isso porque isso aconteceu, era uma criança com necessidade especial. Falei, será que isso tá... Será que não tem algo pra gente corrigir aí, meu amigo? Eu entendi, não tem, mas será? Será que a gente... Será que teria necessidade de parar, causar toda aquela indignação e vídeo depois, porque isso foi para a internet, a gente ser exposto, né? Eu não sei. Então a gente precisa balancear isso. Né? O teu foco não poderia ter sido um pouco melhor aproveitado? Será que não tinha algo mais importante para se parar naquele momento do que esse veículo que estava realmente com uma trinca no para-brisa e uma criança excepcional, duas crianças, uma excepcional, uma criança... Então assim, eu não sei. Então, eu falei, ninguém aqui, quando eu costumo falar com os policiais, ninguém gosta mais de CPTran aqui do que eu, gente. Eu gosto muito de CPTran, eu sou aquele cara que quando falam mal, eu sou o cara que fala, você conhece, o que você está falando? Você não conhece, você trabalhou lá? Então eu sou aquele cara aqui. Só que às vezes fica difícil de você defender. Cortando da própria carne. Então, às vezes, quando as pessoas criticam, não é a unidade, né? São pessoas. Quando a gente trabalha com pessoa, meu amigo, vai ter aquele cara que é personalíssimo e o cara é o chatinho. Ele começa, não, isso aqui, sabe, mal educado, né? Que, não, sabe, mal educado até com colegas de farda. Isso para mim é inadmissível. Você tem que ser cortês, então, pouco importa, né? Mas, então não dá. Quando eu fico chateado, quando eu vejo aqui, eu já vi em alguns podcasts, alguém vem reclamar, eu fui lá, eu só fui lá para liberar o veículo para um amigo meu, o policial me tratou, e aí, às vezes o cara, né, a pessoa, ele era um sargento, e o policial me tratou como se fosse, né, um infrator. Então, isso me incomoda muito. Então, são pessoas que a gente precisa corrigir, né? E trazendo para isso, falei, pessoal, a gente precisa... qual foi a parada? Falei, vamos ter que fazer um alinhamento operacional. Vamos alinhar operacionalmente. Né? A gente precisa mudar comportamentos. Começar a focar, começar a enxergar mais coisas. Né? E lá a gente tem a facilidade porque são policiais novos, entendeu? Tem algumas pessoas que... Mas são policiais... Então, um policial novo, o policial mais novo, recém-formado, é mais fácil você trabalhar. Você molda, né? Você molda, entendeu? E, cara, eu fiquei impressionado, porque eu tinha essa... Eu falei, vai mudar, mas vai, assim, não tô falando, vai mudar. Por bem ou por mal. Eu tô falando que eu cheguei determinado. Cheguei em abril, maio, já comecei a reunir os oficiais, reunião com os oficiais, reunião com... A gente precisa mudar e ver isso aqui. Eu não tô falando que tá ruim, mas precisamos focar ali, ó. Não dá, eu vou aí fazendo uma crítica, pegando daqui, eu falei, não dá, eu peguei os indicadores do mês de janeiro, o CPTran inteiro tinha 3. Foram 3 procurados e capturados. O CPTran inteiro. Eu falei, gente... A gente faz mais de 20 operações por dia. São cavalo de aço. Mas como num mês, o CPTran inteiro... 3. Tem alguma coisa errada. Eu tenho certeza que vocês estão abordando procurados. Só que vocês, sabe o que estão falando? Está passando aqui entre os dedos. Fica focado em pneu, TWI, é importante, a placa e tal. Só que não vê a pessoa que está lá. Não foca no recheio. Isso aqui não é ONG, né, meu? O CPTran não é ONG. A Polícia Militar não é ONG. Não, na próxima aqui. Não, tem que passar. É procurado, então, desculpa. Pode ser por pressão alimentícia, mas a gente tem que constatar. É a impressão que eu tinha. Eu falei, é impressão. Pode ser que eu esteja errado, mas é impressão. Entendeu? E algumas outras questões. Você falou... Você falou isso aí, cara, me lembrou. Eu fui fazer um bloqueio no pedágio da Imigrantes uma vez e eu fui com a tropa, comandando o batalhão. Aí tô lá, eu olho assim, ó, veio no pedágio, tinha um carro com um casal de idosos e atrás 3 diabos. Quem que o policial parou? Os idosos. O casal com o idoso. Ah, mas eu fui nele, da hora que ele terminou a vistoria, eu falei, vem cá, mano. Você não viu o carro de trás?
Ele, não. Eu falei, por que você parou esse carro? Ele falou, chefe, o final da placa, o licenciamento. É o final da placa. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Não faz mais isso na minha frente, não, que eu vou levar você pra reciclagem lá no batalhão, cara. O de trás era 3 diabos, mano. Você colou em 2 velhinhos. Ele, mas era o licenciamento, comando. Eu falei, para, não, meu, vamos conversar. Entendeu? Então é bem o que o Coronel Cunha falou. É cultura, que você tem que mudar a chavinha. Isso aí, e às vezes o que eu percebi lá, e às vezes eu percebo, isso não é culpa, eu não tô aqui falando, às vezes não é culpa da tropa. O que acontece? São, assim, é a liderança. Alguns vezes, instrutores. É o comandante de batalhão, é o comandante de companhia, é o comando de força, o tenente, e é o sargento. Entendeu? Que fica preocupado com aquilo que não. Eu falei, meu irmão, não é. Hoje, o que tá pegando hoje, o que pega. É importante a questão, mais uma vez, segurança viária, mas. Né, a gente não pode submeter, né, num mês, 21 mil condutores ao teste de etilômetro, que é excepcional esse número, né, e recapturar 3. Não dá um procurado por companhia. Como assim? Se a gente tem 7 companhias, como assim? Então tem coisa errada nisso aqui e a gente vai mudar. Eu tô falando, ponto final. Vai mudar. Cara, e foi impressionante. E aí, porque o CPT é uma tropa enquadrada, irmão. Assim, eles são os caras enquadrados, os caras são novinhos, você não tem maldade ali. E a coisa foi uma outra resistência, né? Você encontra ali uma outra resistência, mas a partir de maio a coisa começou a mudar. A coisa começou a mudar, entendeu? A questão ajudou muito a gente lá para trabalhar mais também. A gente já trabalhava, mas deu uma incrementada nas questões de inteligência, a inteligência policial, Muralha Paulista, os aplicativos, etc. E isso foi desgringolando, né? Foi assim, a coisa foi acontecendo, né? Então, para você ver, eu vou só dar um exemplo aqui. No mês de janeiro do ano passado, e eu não estou falando que a culpa é minha, eu estou falando que eu fiquei feliz porque a tropa se engajou. Você tendo a palavra correta, liderando, falando qual que é o foco, a tropa se engajou, os policiais se engajaram, né? Aí você teve, por exemplo, um mês de janeiro com 3 procurados, esse mês foi 61, mês de janeiro. 61. Eu olho isso aí e falei, cara, assim, é uma satisfação, não é fazer, mas que a coisa funciona. Eu falei, e aí, quem tava meio assim, né, que não queria, né, coronel, isso o quê, papá. Eu não falei que eu tava certo. Eu falei, tá aí, ó. E agora vocês vão ter que me engolir, que eu tava certo. Né? Então, a gente poderia utilizar a energia um pouquinho, migrar um pouquinho aqui, ó, que vai. Que a gente consegue. O que é o foco hoje? Que todo mundo só fala, secretário só fala, o próprio governador só fala nisso aí. É combate ao crime organizado. De que forma que nós, o Comando de Processamento Rodoviário, o Comando de Processamento de Trânsito, a gente pode contribuir? O rodoviário já tem essa expertise. Os caras são os que mais apreendem. Eu acho que nesses 3 meses já tem 7 toneladas, eu acho, de apreensão da rodoviária, acho que de droga. 7 toneladas. Entendeu? Então, assim, os primeiros 3 meses desse ano. Então, tá aí. Mas o que a gente pode fazer? Era pífio, a quantidade de apreensão é pífio. Né? Então, acho que tá faltando o quê? Tá faltando treinar o olho, né? Começar a olhar a coisa. E aí, Paganoto, eu vou falar aqui, o Coronel Hugo tá no CPRV. Né? Quando eu era capitão lá nas Marginais, eu chamei, você deve conhecer, o Subpoltronieri. Sim. Chamei o Poltronieri, isso, em 2011. Eu era capitão, o Poltronieri tinha cabelo naquela época. Poltronieri careca, né? E eu falei, Poltronieri, vem aqui dar uma instrução pra gente nas Marginais. E eu, né, de como naquela época eles não tinham um curso específico, mas ele já dava uma palestra absurda. E ele já era referência naquela época. Ele tinha eu acho que é a pessoa que mais aprende droga no estado de São Paulo. Ele, a equipe dele lá, o segundo VPRV, né, e tal. Cara, absurdo. Ele foi dar um puta uma palestra lá um dia inteiro e tal, fomos fazer. E isso em 2011. E eu fiquei muito focado naquela época, eu não fiquei focado em ônibus, fiquei muito focado em caminhão, que eu queria era caminhão, queria pegar, e não conseguia pegar, não pegava caminhão. Ônibus eu fiz 1 ou 2 operações e larguei mão, porque, puta, era difícil, tinha os horários, tal, falei, mas quer saber, vamos bater só em caminhão. E aí, quando eu voltei pro CPTran, primeira coisa, falei, vamos chamar o Poltronieri, em abril, falei, vamos chamar o Poltronieri, vou conversar com o Hugo, pra gente fazer uma instrução para oficiais aqui pra tropa, sargentos, tal. Aí o Poltronieri veio. O negócio foi tão bom, cara, assim, já veio em maio, e, pô, foi bom. Aí eu falei, vem de novo. Bom, ele deu 9 cursos lá. E o Hugo me ajudando. Eu falei, Hugo, putz. Aí o que eu fiz? Todo o curso que tinha de trânsito urbano, eu tinha uma parte só deles. Meu amigo. Né? Isso foi... A gente foi adquirindo essa expertise da rodoviária, que tem uma expertise absurda do processamento rodoviário de abordagem de ônibus e rodovias. Né? E era um cenário que a gente não via aqui. Eu não via, eu não tinha essa noção. Aí vamos começar a fazer. Daqui a pouco... Por isso que eu tô falando, assim... vai lá, pô, uma paulada 2 quilos. No ônibus. Caramba, vamos botar aquela imagem? Né? Então Tá com a imagem aí das operações do trânsito? Consegue soltar na TV aqui? Eu não passei para o pessoal ver? Eu passei para esse eu passei. Então,
E aí, assim, daqui a pouco 2 quilos. Falei, caramba, meu, tal. E tem um tenente lá que o tenente ficou, assim, ele abraçou a ideia. Né? Pra quem tá assistindo, tem som? A música aqui. Então, o tenente Hugo, ele abraçou a ideia. O bicho já comprou aquelas varetas de 3 caminhões. o bergalhão. O pessoal usa bergalhão. E aí começou. A gente começou a 2 quilos. E disse, pô, eu só sei que isso foi em maio. Em junho, Paganoto, a gente, sei lá, o Petran dava 1 quilo por mês de atenção, e eu não tô fazendo crítica uma vez. Sim, é mudança na abertura. Cara, a gente já foi pro mês de junho com 30 quilos. Primeiro trimestre agora, é isso aí. Primeiro trimestre agora, Paganoto, a gente tá chegando a quase 700 quilos de droga apreendida. Primeiro trimestre, isso pra gente é histórico. Né? Só pra você ter uma ideia, eu não tô fazendo. O CPA-5, que é a unidade que mais aprende droga aqui na capital, prendeu 900 quilos. O CP80%. Então, isso é muito legal. É puro. Vocês fazem duas eu não tô falando que eu não tô querendo preparar. Não, isso é bacana, é um benchmark. Pô, olha como é que tá. Né? Ó, isso é folha de coca. Isso aí deu 200 quilos de folha de coca. Entendeu? Foi agora recentemente, né? Foi nessa que o Paganoto falou, acho que ele fez o porte. Aí o fuzil, foi apreendido no ano passado, um fuzil, uma AK-47, junto com uma pistola 5.7 lá, Ruger, entendeu? Um ônibus de Santa Catarina. Então isso pra gente foi uma virada de chave pro CPTran. E o que aconteceu? Isso contaminou a tropa. Aquele negocinho... Motiva, não, né? motiva. Você... Do ônibus. Então, assim, isso vai motivando cada vez mais. Semana passada foram 9 ocorrências de tráfico. Essa aí foi a semana 9 ocorrências de tráfico. Tem um vídeo que eu passei aí que eu acho que é o do ônibus que pegou 16 pessoas. Entendeu? Então, isso pra gente... aí eu falo, pô, olha que bacana. Então, é uma mudança. Né? E assim, eu falo, é difícil hoje, né? Então, procurados agora nesse... Eu falei, pô, foi 62 só. No ano passado inteiro, até eu trouxe aqui pra gente fazer uma... No ano passado inteiro, a gente recapturou... foram 196 procurados. No ano passado inteiro. Né? Só nesses 3 primeiros meses, o CPTran já tá com 122 pessoas recapturadas. Você entendeu? Então, no primeiro... Então, assim... O que é isso aí? Mais uma vez, eu não estou falando de mim, né? Mas é um trabalho da tropa que está motivada, aprendendo e tal. É aprendizado. Isso reflete a segurança para todo mundo. É bom para mim, bom para minha família, é bom para a sua família, é bom, entendeu? Esse policiamento de presença, etc., né? De recapturados. Você falou falando aqui né, essa questão de roubos de veículo. Pouca gente sabe, mas o de trânsito tem cerca de 80 policiais que trabalham no Detran, junto ao Detran. É uma divisão nossa, um departamento nosso, que trabalha em apoio à divisão de fiscalização e educação do Detran. São 80 policiais lá. Eles fazem um trabalho, trabalho excepcional de busca e apreensão de evidência. Trabalhando quase com ninguém inteligência sabe isso. Ninguém sabe. Quase ninguém sabe. Fazer um trabalho. Vem, o Detran monta lá o processo, já desce pra a gente sai com inteligência, trabalhando com ferramentas, mapeia. Você vai entender? Vai lá e pega. Se ninguém passa todo dia na Rádio Leste, tá olhando, a gente tá lá, vamos todo dia você tem. Só pra, também, aqui, só um instantinho, explica pra galera o que é dublê, que às vezes o pessoal... Dublê que vem a dobra de veículo, né? Então, eu vou lá, roubo um carro, né? Então, pego, vamos colocar aqui um Jeep Renegade, né? Vou lá, roubo. Aí só que eu vou lá e troco a placa dele, né? Aí mexo lá Normalmente hoje eles estão trocando placa e não se preocupa muito em muita coisa não, né? E troca a placa e ele só coloca a placa de um veículo que é quente, né? Que eu também tenho um Renegade preto, que a placa o meu é quente, só que o dele é roubado. Ele põe a placa do meu e fica rodando lá. Aí o que acontece? As multas ficam chegando para mim, né? Começa a chegar um monte de multa, tem um dublê aí rodando, e é isso. Isso começa a chegar, a pessoa, normalmente o condutor, o proprietário do veículo que está sendo prejudicado, ele vai até o Detran, monta, né, faz lá toda, começa a chegar muita multa, ele monta o processo, etc. Hoje já se pode até trocar a placa do veículo por conta disso, mas esse processo dá origem exatamente a essa questão, vai tudo para a nossa setor lá de busca e apreensão e os policiais vão para a rua para apreender. Então, assim, eu ia falar aqui, mas só nesse primeiro trimestre foram de veículos... No primeiro trimestre aqui, 122 veículos recuperados. 122 no ano passado inteiro
foram 373 veículos recuperados. E não é o veículo assim, eu deixar bem claro. Porque tem que ver recuperado, é o veículo que é roubado, o ladrão vai lá, abandona na via, deixa lá, a polícia vai lá e recupera. Não é esse veículo. É o que estava sendo Isso utilizado. aí é minoria, muito pouco. Pro trânsito é muito pouco. Muito pouquinho que a gente tromba. Então, normalmente isso aí já chega para a área, via 90, já chega, eles vão lá e tal. O trânsito é pouquinho. Isso aí, essas questões, 300 e poucos veículos aqui, são veículos, trabalho de inteligência e vai atrás e pega. O veículo lá pega lá o E dublezão. só com investigação e inteligência, porque esse está com uma placa quente. Se não fosse essa galera, esses 80 que estão ali fazendo esse trampo, não vai pegar nunca. Nunca. E eles têm esse feeling de muitas vezes, peraí, o que tá rodando aí é o quente. A gente tem que ir atrás do outro. Aí vai atrás do outro pra ver onde o outro tá rodando. Porque o quente tá ali rodando na Zona Norte, só que o roubado tá lá na Zona Sul. Então eles vão. Isso pra tudo, pra moto e tal. Então, toda hora, né? Isso deve ter chegado no grupo flagrante de hoje aqui, mas toda hora eles pegam. Às vezes, pessoas que não são mal intencionadas, mas assim, comprou um veículo, pô, você pagou quanto nesse veículo? Paguei, pô. Vale 5 mil. O cara fala, pô, paguei 10 mil, então. Eu vou falar um negócio pra vocês que você quer saber? Tem gente que não é bandido, que tá fazendo placa de um carro igual pra andar no rodízio, cara. Só que ele toma multa, aí bate no dono do carro. Aí vem o processo do dublê. Quando você vai abordar, você vai puxar, o cara não tem um antecedente, nada. Você fala, mano, por que você tá com essa placa aí, velho? Não, é que meu dia de rodízio eu peguei uma placa de um carro igual. E ele não tem noção do que é isso. O fato de você colocar, adulterar a placa, isso é considerado crime. É criminal. Isso é inafiançável. O cara fica preso. Você vê que o cara foi lá pra burlar e, assim, hoje você pega... As delegacias de polícia estão autuando em flagrante, mano. O cara vai lá, adultera a placa. Chegou lá, a gente apresentou, o delegado vai lá, autua em flagrante. O cara fica preso, não é afiançável, é só na custódia que ele vai sair. Entendeu? Então as pessoas às vezes sem noção. Dá quanto tempo? Você... Puta, é estelionato, né? Não é estelionato, não. É adulterar. É uma notificação nova, de 5... É o artigo 311. Agora você me pegou aqui, mas deve ser tipo assim, de 4 ou 5 anos a... Dá uma olhada aí, que eu não vou lembrar agora. Aqui. Mas não é pouca coisa, né? Então, já é superior a... Eu sei que acho que é 4. 4 anos ou 5 anos a... 3 a 6 anos de reclusão. 3 a 6? O 311? Remarcar ou suprimir placa, chassi ou sinal identificador do veículo. É crime federal. 3 a 6 anos de reclusão e multa. Essa tipificação entrou em 2023, ela é nova. Então, aí veio uma tipificação nova aí que ainda ficou mais complicado ainda. Então, assim, isso estão sendo autuados. A gente até teve um convidado que veio, Marcelo, que ele é da Polícia Civil e ele trabalha com investigação disso. Ele trabalha na Furto e Roubo. Legal, de ver, cara. E ele tava falando exatamente que com a placa nova disseminou essa... Agora ficou mais fácil. Ficou muito mais fácil. Não tem lacre. E a antiga era padronizada, controlada, era difícil de duplicar. Tinha lacre, etc. Não tem mais. Agora então, até a atenção, isso é chamado, toda vez que você pegar a lacre rompido, já é uma... Agora não, essa do Mercosul você já não tem lacre, etc. Então isso acaba facilitando. Você trouxe uns números aí de produtividade. Então, até para mostrar, né? Eu falei assim, para você ver o que não foi essa mudança de comportamento. Eu trouxe aqui os principais, só para a gente pegar aqui, eu vou pegar aqui do ano passado, pra você ver. Uma coisa legal dessa imagem aqui, para vocês terem uma ideia, que tá vendo, esse é o novo fardamento do policiamento de trânsito. Isso aqui, tá vendo? Que é uma manga que aparece, que é bem ostensiva. Além de corroborar com tudo que o Coronel Cunha falou a respeito da ostensividade, é o que tenta buscar salvar a vida deles para não serem atropelados. Na fiscalização, quando eles estão na faixa. Eles precisam entrar para pinçar ou sinalizar local de acidente. Então, hoje, ele é bem chamativo, o fardamento do policiamento de trânsito, e o rodoviário está no mesmo esquema. E eu ia dizer uma coisa para vocês. Olha como a decisão equivocada de um gestor é um problema. Eu não sei se ele vai comungar dessa minha ideia. Quando eu era comandante de patrulha territorial, que é a viatura normal, do 90, cara, às vezes eu tava parado na faixa de rolamento, o cara avançava no sinal vermelho do meu lado. Ou então, o cara tava falando no celular, ele olhava pra mim e ele me cumprimentava. Eu falei assim, beleza? Eu continuava no celular. Eu falava, não é possível, cara. Esse povo não tá vendo fardado, não, cara. E alguns policiais do territorial fazem autuação, porque existe um convênio para fazer autuação de toda a polícia militar. Não é só o policiamento de trânsito que faz autuação. O policiamento territorial também faz. Mas a população
está acostumada a não ser fiscalizada em trânsito pela viatura do 190. Então você, não é que assim, cansei, cara. De cara, vem estacionar em cima da calçada, comigo parado com a viatura ali. Fala assim, ô amigo, você não pode parar o Vai carro parar aí aqui. mesmo? Sabe o que ele falava assim? Chama a viatura do trânsito. Fala, que chama? Eu vou prender seu carro. Eu vou te multar e vou prender seu carro. Ou seja, culturalmente, a sociedade não tem medo da viatura do territorial quando se fala em trânsito, em transgredir trânsito. O cara passa em excesso de velocidade, muda de faixa sem dar seta. Ele faz todo o absurdo na frente de uma viatura de polícia que não é de trânsito. A hora que você é transferido para uma unidade de fiscalização de trânsito e você tem um negócio desse no ombro, que era o que antes era a cobertura branca, cara, o cara ele tá com o celular, se ele olhar uma galera dessa, ele enfia o celular onde der, de medo. Ele olha, parece que ele tá vendo o capeta. Você olha pra cara, ele tá com medo. E isso mostra muito o quê? A importância de você ter tropa de fiscalização de trânsito para ir disseminando naquele ambiente as pessoas a terem um pouco mais de cuidado no trânsito, porque ali tem galera focada nisso também. Se a gente extingue o policiamento de trânsito e acha que a viatura normal vai fazer a mudança de comportamento, não tem. A sociedade nossa não tem medo da viatura normal. Quando ela vê uma viatura de trânsito urbano ou rodoviário, ele muda completamente o comportamento. Isso é uma coisa que nós, policiais, quando estamos na unidade de trânsito, a gente percebe na hora. Você chega em sítios de ocorrência com a viatura normal, o cara tem um comportamento. Chega uma viatura de trânsito, ele já estaciona direitinho, ele não fala no celular perto da viatura de trânsito. E isso é um absurdo, né, cara? Porque as pessoas deveriam ser educadas no trânsito, independente de qual polícia está perto. Ou melhor, elas deveriam ser educadas nem na presença de polícia. Mas se existe uma polícia que realmente faz a diferença na mudança de comportamento, é a de trânsito. Seja na rodovia, seja em vias urbanas. E esse precisava ser amarelo, assim, é porque o amarelo é a cor universal que simboliza o trânsito, né? Por isso que a gente tem o maio amarelo. Então, a escolha foi até o coronel Colonelo, meu amigo coronel da tua turma, da minha turma, né? Que até comandou o trânsito na época que eu era tenente-coronel, foi meu comandante, a gente, né, desde a época de major e tal, uma pessoa excepcional. E esse trabalho do novo fardamento mais ergonômico, mais confortável e tal, começou com ele e com a equipe lá na época, né, Tenente Coronel Daniel e pessoal lá, e na verdade veio a inaugurar comigo. Mas assim, eu falo assim, eu não fiz parte desse projeto. O projeto, eu lembro que eu tava saindo do CPT nessa época em que a coisa tava sendo implementada, mas foi a tropa, é bacana, porque a tropa também gosta, né? Eles vibram, parece, de repente, para quem não é militar, não vai entender isso. Mas eles vibram com uma farda diferente, a calça assim, bolso lateral. Ela é operacional, né? É operacional, porque a nossa farda era muito, assim, que continua, né? Vai ficar uma tradição, né? Mas era, aquele culote, né? Acho que a rodoviária também. Nossa, horrível, e tal. Horrível. Ela só é bonita. O braçal. Ela só era bonita, para correr atrás de ladrão, pular guarda-reio, essas coisas. Conforto, ergonomia, isso atrapalha. E hoje tem tudo a ver, né? Você correr atrás de alguém, então, pular um guarda-reio, alguma coisa. Não, ficou top. Ficou então top. Facilita, não? E isso salva a vida deles, essa ostensividade do atropelamento, e mostra pro paisano transgressor, muito de longe, ele fala, opa, e os caras do trânsito, mano. Aí ele já cata o celular, sobe, bota cinto, anda mais devagar, porque ele fala, ali tem uns caras que sabem o que tá fazendo na fiscalização. E você sabe que, assim, eu fico feliz mesmo hoje da importância da nossa atuação, né? Hoje, quando a gente tem muito problema com perturbação do sossego, os baile funk, né? Baile funk e tal, e você tem tido, às vezes, as questões de que, às vezes, uma viatura vai atuar, uma viatura, um efetivo menor, 1 ou 2 viaturas, e o bailão fecha em cima deles, etc. A pedra de viatura, os policiais são hostilizados, né? E, fico bacana, eu acho bacana porque a primeira unidade a chamar, né,
Os caras já me ligam lá, o Takahashi tá lá em Campinas, ô, Cunha, meu, tá fechado, dá pra mandar um... Eu falo, ô, meu amigo, e manda lá e a gente manda o recado. Porque essa questão de você ir no local, chegar lá com uma tropa, um bloqueio grande, com viaturas, aqueles guinchos, né? Você vai pegar aqueles guinchos, assim, para pegar arruaceiro, né? Que fica com moto e tal, de desabilitação sem capacete, etc., né? Isso manda o recado. Né? Assim, vamos dizer assim, pelo menos naquele momento dá uma acalmada. Né? Obviamente, não tô falando que é a gente que resolve o problema, até porque a gente vai atuar com choque, com BAEP, o próprio policiamento territorial, mas a importância do trânsito. Só quem já foi, comandou um batalhão, foi coordenador operacional, comandou um CPA, né? Sabe a importância. No período que eu estava no 33º batalhão, a gente tinha aquela Caetitu. A Caetitu tinha um problema sério com pancadões, e sempre quem me ajudava era o Coronel Paulo da minha turma, que na época comandava o segundo Petrão. Eu falei, Paulo, manda pra mim o pessoal aqui, Paulo, né, cara? Puta, manda pra mim aqui. Ele mandava, chegava lá, mas eu tinha uma tropa, nossa tropa ficava, mas não era posicionado, fazia visibilidade, mas quem resolvia, na hora que chegava ali os bonezinhos brancos, que o pessoal chamava de cotonete, sei lá o quê, era o que resolvia ali pra galera, pra espantar. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu comandei, que nem ele, né? Pô, ele comandou o 39. Isso são coisas que enchem a gente de orgulho, porque a gente comanda unidade de periferia, cara. A gente aprende a entender a mazela de uma população carente, do crime enraizado naquele lugar lá, ser um crime forte nas comunidades, e a polícia tentando pôr um pouco de ordem em tudo isso, né? Então é muito bom quando a gente tem essa experiência de comandar lugar carente e periferia. E os bailes funk, ele tem uma situação engraçada, cara, que é assim, ó, você vai com o seu tático lá, com o seu BAEP, com rota, você taca a bomba, você gaza o local, você esculacha os moleque forgado, a galera do grau, que fica dando zerinho, que não deixa ninguém dormir, que faz tudo. Eles enxergam isso, tipo assim, é adrenalina. A hora que chega o trânsito, quem vai tomar a moto dele, arrebentar com tudo que tá errado ali naquela comunidade, aí é a choradeira. Porque o policial de trânsito, cara, como ele já explicou muito aqui, ele não tem foco em quem está cometendo a infração. Ele vai catar a infração. Então, aquele cara que deixou o carro dele em cima da calçada parado irregular, a hora que você chega para arrebentar no baile funk, ele vai rodar junto. O da motinho que tá passando vai ser fiscalizado. O trânsito vem e joga a rede como se fosse pescador, a tarrafa. Ele vai pegar tudo que tá errado naquele ambiente. E aí ele pega desde o moleque ao trabalhador, porque se você tá cometendo a infração de trânsito, o trânsito vai agir, porque é dever legal dele. Ele não pode prevaricar. Então, aquela comunidade simbiótica, sabe aquela galera que tá acostumada com essa festa do crime? Porque o baile funk cultural é só pra quem é idiota. É a festa do crime, é onde vende droga, onde tem estupro, onde as músicas só falam do tráfico e odeia a polícia. Ou seja, aquela festa do crime, a galera que tá acostumada com aquilo e fica de braços cruzados, fala, isso é assim mesmo? A hora que o trânsito vem, até eles choram. Choram, porque você tá... Existe um negócio que é assim, ó, a gente foca muito nas vias. Não dá pra você ficar entrando em viela. Porra, cara, são 1.500 pro estado inteiro. Pra uma cidade gigantesca com não sei quantos milhões de pessoas. Então você foca naquilo que é mais importante e dá resultado prático. Se eu for ficar indo lá dentro da comunidade, na viela, autuar os veículos que estão em cima de calçada, imagina, você não trabalha. Entendeu? Só que quando você vai na operação específica, você vai agir naquele ambiente. Então, essa galera, quando você entra numa comunidade, ninguém para o carro certinho. A grande maioria que tem lá tem um monte de carro velho que está sem licenciamento há 20 anos. Pneu bom, esquece. Os caras andam com o que der. O policiamento de trânsito, na rotina, normalmente não vai buscar isso lá no meio, lá dentro da comunidade. Quando que ele vai? Quando ele vai na operação. Aí, mano, estrago.
Então é muito interessante. Eu comandava o tático do 18, tinha a Fernão Mendes de Almeida lá, porra, um baile funk de 3.000, 4.000 pessoas. Quando eu chegava lá, era true flight, pum, 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 parecia hoje o Irã lá, o Trump chegando, aquela correria. Eu lembro da última operação que nós ficaram jogadas na rua, todas as motos, 70 motos, tudo produto de furto e roubo. Caramba. Nós passamos o dia, guincho levando de 10 em 10 pro pátio. Jogada, tudo sem placa, chassi pinado, algumas. 70 motos nessa operação. Qual que foi a grande reclamação a semana inteira depois? A galera do trânsito que veio e arrebentou todo o resto que estava errado naquele ambiente. E a gente vibrando, a gente que era policiamento territorial. A gente falou, mano, o trânsito tem que vir mais vezes, cara. Porque aí, o que acontece? Os caras pensam de novo em fazer aquele circo ridículo que a gente encontrou quando chegou. Então, cara, E hoje está tendo uma sinergia, Pagano, bem legal com o policiamento de trânsito e os batalhões territoriais, né? Então, normalmente a gente... Às vezes você não consegue, em determinada comunidade, você não consegue montar uma estrutura grande. Então, guincho... Então, a gente fica numa via principal que dá acesso e as motos... As RPMs, né, tal, do policiamento de área, pinça e traz. Pinça, vai lá, busca e traz, tal. E aí a coisa vai funcionando, né? A gente vai fazendo aquela parte que seria de fazer as autuações, de remover o que precisava remover, apresentar no DP, aí cada um que apresente o seu e tal. Mas isso dá uma sinergia e ajuda pra caramba. Então são operações. E aí eu sempre vejo, né, as pessoas aí que normalmente são os nossos haters. Você posta, quero ver lá não sei aonde, quero ver na comunidade. Não conhece o nosso trabalho, não conhece. A gente praticamente toda semana apoia o CPA M5 lá na Paraisópolis, né? Porque ali é um inferno, ali né? Então, o 16º Batalhão, que tem as questões dos pancadões, etc. lá. A gente apoia também muito, mas muito, o 46º Batalhão, a região lá do Heliópolis, entendeu? Tá lá direto, na Delamare e tal. Almirante Delamare. Direto lá, atuando coisa à madrugada. A gente tava atuando muito. Tudo área hostil. Tudo área hostil. Aqui no 5º Batalhão, o pessoal, o Tenente Coronel Minoso estava aqui, agora ele foi pro 16, mas atuava muito aqui também, né? Na madrugada, com o policiamento de trânsito, junto com o policiamento de área. Então, assim, é só quem não conhece, quer fazer, não sei, quer views, quer né? Sei lá, é populismo. Então, entender um pouquinho mais, né? É óbvio, né? do trabalho que a gente faz. E assim, a gente aqui, eu não sou contrário a críticas, não. Eu falei, e se for necessário, a gente corta da própria carne. Eu fui o primeiro a criticar. Falei, gente, precisamos dar uma ajustada aqui, ó, vamos focar, acho que isso aqui vai melhorar, né? A instituição precisa disso, a sociedade precisa disso aqui, então a gente tem muito a contribuir, tá aí, né? E mostrou que pode. Os números, como eu falei, a quantidade de procurados recapturados, de veículos recuperados, de droga apreendida, é absurdo. É absurdo. A gente, igual eu falei, no ano passado inteiro, como a gente começou no meio do ano a direcionar nessas operações, graças ao apoio lá do pessoal do Comando de Policiamento Rodoviário e tal, a gente aprendeu no ano passado, não é muita coisa, acho que não chegou a 400 quilos de droga, mas a gente já está nos 3 primeiros meses com 600. Sim. Você entendeu? Então isso já mostra a mudança. Né? E de um cenário que a gente não imaginava que agora, né? E, pô, mas... o que é interessante? E assim, pô, mas... se você... A unidade territorial não vai fazer. Eles não... É difícil eles fazerem, por quê? Porque a viatura do 01, né? Você tem ali as viaturas específicas fazendo atendimento de ocorrência, e a fiscalização de um ônibus, ela você já deve ter visto na rodoviária, é uma operação que tem logística grande. Você tem que fazer com muitos policiais, porque você tem que vistoriar, né? Bagageiro, etc. Tem toda uma dinâmica. Atento. Quando você não tem o cão, então tem que ficar uma por uma e tal. Essa questão, imagina, foram 10 presos lá, então imagina a logística que é. Então, dificilmente um batalhão tem, se não for, a não ser que seja uma operação montada para isso, específica. Mas assim, então a gente tem essa facilidade, o trânsito tem essa facilidade de poder falar, ó, seguinte, de repente o comando de força está lá, a gente veio aqui, vamos fazer uma operação, né? De repente estava ali uma operação de direção segura, prevista, mas, pô, segunda-feira, pô, não tá pegando nada, aqui não passa nem veículo nesse local, fizemos um planejamento, tá? Quer saber? Vamos fazer uma fim da linha, que a gente chama de operação fim da linha, né? Vamos fazer ele no caminho para o terminal rodoviário Tietê. Vai lá e pega. Entendeu? Então, foi uma coisa que eu não sabia. Eu não tinha a noção desse cenário.
Eu falei, caramba, cara. Então, é aquela questão que eu falo para ele, é a questão de inovação. Vocês aí que ficam, tudo resistência, vem que é mudar as coisas, o cara tá acostumado, né? Muito tempo, a imunidade, principalmente oficiais, né? Às vezes, sargento tá muito... O policial, o praça, ele roda rotina, mais. né? Aí você vai mexer, o cara, não, deixa assim, tá bom, 12/8, sabe? Eu falei, 12/8? Eu falei pro pessoal lá, falei, quem veio pra cá? Eu recebi os novos policiais, falei, se alguém veio pra cá, e o sargento fala a mesma coisa. Porque o CPTran é mais tranquilinho, né? O pessoal vai sair, não, o trânsito é mais tranquilo, não pega ladrão, tal. Falei, vocês vieram pro lugar errado. Realmente aqui é mais tranquilo. Um comando de força no trânsito, um sargento, ele não tem a loucura que é um comando de força na área. Que o cara tem que administrar acidente com viatura, daqui a pouco tem uma trincada, ele tem uma MDIP, ele tem que administrar junto com o PPJM, ele não para em lugar nenhum. Não DP, entendeu? Ele não tem. No trânsito não acontece isso aí, é mais tranquilo. Mas realmente você não tem esse tipo de ocorrência, tal, então é mais tranquilo. Só que a gente tem que aproveitar vamos dizer assim, essa energia que sobra e vamos aplicar, vamos direcionar. E é isso. Sobrou, não é para não, vamos dizer, não. Sobrou, então vamos direcionar para alguma coisa que seja que vai... E é isso aqui que tá... Você tem uma ideia de, no dia, a média de quantos bloqueios o CPTran deve fazer? São 20 operações. São 20 mas operações. Pontos de bloqueio? Então, mas deve dar mais ou menos isso. Então, porque assim... Porque ela vai migrando, né? Não, a operação não, eu tô falando do nosso planejamento. Quando você pega um planejamento nosso, eu pegando de todos aqui. Vamos pegar. É que um ou outro tem assim, tem o policiamento na manifestação tal e tal. Mas isso é minoria. A maior parte deles são operações específicas, são bloqueios mesmo, bloqueio. Então, vamos colocar aqui, eu tô falando são 20, 21, às vezes um pouquinho mais 18. Mas vamos tirar uns 5 aí que seja, nem 5 eu acho. Tira uns 3 ou 4 aí que seja policiamento, é o policiamento na Assembleia Legislativa, porque vai ter manifestação, na Paulista, tira uns 3, 4, o resto é operação. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Pelo seguinte, você já tocou no assunto sobre a importância da tecnologia, do Muralha. O ARIV é um reconhecimento biométrico facial que, não estando aquela pessoa cadastrada como autorizada, ele vai alarmar. E por georreferenciamento você já começa a rastrear. E a central pode acionar os meios e é num bloqueio desse que você vai pegar. Entendi. Então, eu tenho falado aqui porque você acha que não tinha ouvido falar do ARIV, né? Não, ainda não tinha. Cara, tem duas coisas muito bacanas nesse equipamento. Além do fato de você ter controle de quem acessa e quem não acessa, né? O dono do veículo, porque, meu amigo, no aplicativo entrou um cara estranho, ele vai berrar no seu aplicativo a imagem do cara que tá ali. Entendi. Então, você tem um controle de quem tá usando o seu carro. Você tem a possibilidade de alertar ele como produto de ilícito. E georreferencial rastrear. Mas uma outra coisa que eu acho que é muito bacana do ARIV é o fato de você começar a construir um banco de dados fotográfico do furtador. Porque quando você vai no roubo, na modalidade roubo, armado com violência, normalmente a vítima... ela reconhece. O furto não. Mas o furto, meu amigo, a vítima não estava lá. Não sabe, não viu. E você não tem banco de dados. Você só recupera esse veículo abandonado ou ele vai para o corte. Né? Então, hoje, nós não temos um banco de dados de furtador, a não ser aqueles presos em flagrante. Quando a viatura tromba esse cara dirigindo, indo para o desmanche... É muito difícil. Você tem um ou outro que rodou. Mas... Um aplicativo desse, se ele espalha realmente na cidade, nós vamos ter um banco de dados fotográfico de toda essa mão de obra que está entrando e furtando. Esses caras, é difícil. O furto, os furtadores, eles é difícil você pegar. Normalmente eles estão bem trajados, né? Furta em segundos, né? Se o cara vem lá, 5 segundos, ele já abriu o carro, entrou e sumiu. E olha que interessante. Se a ARIV começa a compartilhar com a Polícia Civil esse banco de dados dos furtadores, e isso alimenta o Muralha Paulista, a viatura, quando abordar o cara, ele já tá com alerta geral, no facial, aquele carro que ele tá, por mais que seja um dublê bem montado, já vem no facial ali, esse cara aqui, ó, o ofício dele é furtar carro. Você tá entendendo? Então, é uma ferramenta... Né? Nós não temos nenhum equipamento hoje assim. Não isso além de diminuir o tempo para se detectar um furto. Porque esse é um grande problema, né? O furto às vezes acontece, o dono vai perceber a hora que ele foi furtado. Depois de horas, até lá o carro já está desmanchado já. Você sabe que hoje, isso já está até, é um projeto, existe
já alguns testes sendo realizados, mas é um projeto do governo de realmente das câmeras embarcadas, né? Câmeras embarcadas com reconhecimento facial, né? O OCR, né, que faz o reconhecimento ali das placas, e também na própria viatura as câmeras são instaladas para reconhecimento facial. Isso seria interessante. Essa entrega de viatura do Tarcísio é a última, inclusive o vídeo que ele fez, ele mostrou algumas câmeras. Sobre isso. São câmeras de OCR que vão captando as placas. Ficar captando. Agora, você imagina se a gente já tivesse no banco de dados essa seleção de imagens já de casos de furto. A Arrive é uma empresa, esses caras, se eles não tomarem cuidado, daqui a pouco vão começar a copiar e vai ter mais. Mas empresas que tivessem banco de dados da fotografia do furtador de veículo, isso nós nunca tivemos. Não. A única banco de dados de furtador de veículo que nós temos é os dos que rodaram em flagrante. Sim. E a quantidade de flagrante de furto de veículo não é grande. É difícil. Por que ela não é grande? Por causa do que o Douglas falou, cara. A galera vai dar a queixa do furto, normalmente já passou o tempo necessário que o cara tinha para desovar o veículo. É difícil o cara rodar no flagrante, não tem a queixa. O cara entra, mixa o carro. Não tem a queixa. Ele pode passar num bloqueio, se ele passar não ali... Não tem a queixa ainda. Nada chamar atenção, ele vai passar e a gente não tem como... Se o cara não tiver antecedente, tiver habilitado o carro, beleza, o cara puxa, tá licenciado, tá tudo certinho, boa viagem, meu. Aí o cara tá levando o carro pro desmanche. E ele não tem histórico de furtos, esse cara. Então, esse equipamento é bacana, né, cara? Interessante. É top. É bem legal, bem legal. Bom, vamos para as considerações finais ou vocês têm perguntas, Douglas? Não, eu queria só perguntar um pouco também sobre, assim, a gente tem um boom de e-commerce nos últimos anos. E aí, antes você tinha muito furto de carga nas rodovias, e agora você passa a ter furto de utilitários, né? Na cidade. Isso é uma febre, mano. Como que vocês hoje estão se preparando e estão abordando esse tipo de situação? Porque é difícil você capturar esse... É difícil, então. É assim, ó, no passado, vamos dizer assim, era muito mais fácil, né? Porque você era caminhões, né? Era muito roubo de com caminhão mesmo, né? Então você já via aquela questão... A maioria é roubo, né? Roubo de carga, etc. Eu lembro da Marginal, os caras já falavam assim, olha, se vier um caminhão trator, o cavalinho desengatado, já aborda porque é suspeito e tal, e roubo de combustível, etc. Então, hoje, exatamente por essa questão, você deixou de ter esse tipo de... Não era que deixou de ter, ele continua acontecendo. Mas hoje a maior parte dos roubos de carga que a gente vê, que são registrados, inclusive, é essa questão do e-commerce. O que nós fazemos lá, o Comando de Policiamento de Trânsito? A gente tem uma operação que a gente chama de... São duas operações. É uma operação que hoje a gente faz, que é chamada de operação Procarga. Essa operação Procarga no passado era só caminhão. Hoje, lá no CPTran, não. O que é a operação Procarga? A gente só fiscaliza veículos carroceria fechada. Então, o que é? São as Fiorinos, as vans, tal, né? Em horários específicos. Essa operação ainda foi meio que a gente começou junto com a fim da linha. Né? Então, assim, já pegamos, por exemplo, moto dentro de furgão, mas é uma coisa que tem sido comum, né? E com foco também nessa questão. Falei, não, abordar veículo pequeno, VUCzinhos, VUCs, caminhões menores, as Fiorinos, que é o que o pessoal tá, né, de olho e tal. Essa é uma operação. E outra operação que a gente faz com foco nisso são as operações de fiscalização de caminhões mesmo. É uma operação específica, só aborda caminhão, né? Mas aí você aborda todo tipo de caminhão, carroceria fechada, carroceria aberta, né? Caminhão tanque e tal, mas são duas questões. Só que, assim, a gente não trabalha ainda, a gente está muito mais focado, no primeiro momento, assim, a gente tem informações, mas muito mais focado na questão de segurança viária e etc., olhando para a carga também, a questão da nota fiscal, etc., mas a gente não... A ideia é fazer, mapear, entendeu? Tentar mapear as áreas, os locais onde mais tem e tal. Mas eu vou dar um exemplo. E eu nem sei... Ali, por exemplo, quando eu comandei o CPA M7, a gente tinha muito problema desse tipo de roubo de carga lá no 26º Batalhão. Por conta, ali, você tem uma concentração gigantesca ali naquela região, Francisco Morato e tal, dos depósitos. Dos CDs dele, aquele centro de distribuição. Então, ali era absurdo a quantidade que você tinha ali de um ou outro, né, de você flagrar ali, etc., da questão de registros, né? O próprio aeroporto, você tinha alguma coisa ali, né? Mas
Mas quando você pega unidades mais, por exemplo, que são urbanas, tipo o 31º Batalhão, o 15º, você já não tinha uma coisa muito, né? E até aqui na capital também. Eu vou acrescentar um negócio, porque a minha consultoria, hoje, uma das partes da minha consultoria é nesse sentido. E aí eu vou te dizer uma falha nesse sistema. Primeiro é o seguinte, furto de carga é pouco, furto. Normalmente, quando tem furto de carga, é bem provável que tenha participação da vítima. É o tal do chave na mão. É aquele cara que enche o veículo dele de carga e ele dá uma paradinha em algum lugar quando ele não deveria ter parado. Ele deixa o caminhão fora de um estacionamento adequado, ele parou para abastecer e ficou fora do caminhão, sabe essas coisas assim? Quando você vai avaliar o sinistro, você fala, cara... Coisa errada aí. Mano, você sabia que você tinha 5 milhões dentro do caminhão e você chegou para carregar desabastecido? No meio do caminho você parou no posto, no meio da comunidade. Você abasteceu seu caminhão com 2 milhões de carga e você resolveu deixar o seu caminhão dormir fora naquele dia na rua e você mora numa comunidade violenta. Sabe umas coisas assim? Eu trabalho com isso também hoje, então eu sei o que eu tô falando. Então, é assim, ó, o furto, ele é muito mais golpe do que furto. O que tá matando o e-commerce é o roubo. E que tipo de roubo, principalmente? Que aí é o mais espalhadão. É o roubo do caminhão pequeno, o VUC da Fiorino, o pequeno, quando ele entra na periferia. E aí esse roubo, como ele funciona? Ele é um roubo rápido. Os caras pegam, segura o motorista, corre ali dentro da comunidade, espalha, volta, devolve o carro, fala, valeu, obrigado. Interesse os caras cagam, né? Por isso que hoje, em algumas consultorias que eu faço, eu falo pros caras assim, ou você reavalia a rota, ou o comprador, ele tem que buscar em área segura. Porque fica aquela simbiose do cara montar um comércio dentro da comunidade, o patrão da comunidade deixa roubar, não chega e fica todo esse prejuízo pro cara que vende a mercadoria. Então é assim, meu amigo, ou você vai continuar perdendo sua mercadoria o tempo inteiro, ou você vai falar pro cara, eu não te entrego mais, a não ser que você suba na avenida e vá buscar. Porque entrar aí dentro da comunidade, eu vou ser roubado 3 vezes no mês, que é o que tem acontecido. Então, a grande maioria desses roubos do e-commerce, ele tá na periferia, no veículo menor. Porque os caras já pegam, segura o cara rapidinho, corre, desova ali dentro mesmo, devolve o carro, e aí fica lá pro dono da carga esse... Parece pouco, quando você vai fazer a análise no fim do mês, o cara tá com 1 milhão de prejuízo. Os produtos têm um alto valor agregado. Alto valor agregado, entendeu? E existe uma outra falha que é muito ruim, e isso a gente não poderia falar quando estava na ativa, que é o seguinte. Como que a instituição policial militar faz para combater esses crimes? Um negócio chamado Infocrim. Eles baixam os boletins de ocorrência e ficam vendo zonas de calor, onde está acontecendo maior quantidade, beleza? Só que é assim, ó. Muitos boletins de ocorrência, principalmente da roubo de cargas, eles são sigilosos. Nem no Infocrim vem o histórico. Outros boletins em delegacia são feitos com o mínimo de informação possível, só para acionar o seguro. E aí, quando a gente vai pegar a parte qualitativa disso, para fazer uma análise, é só assim, ponto onde houve. Você só cria a zona, mas você não tem informação ideal. E aí, existe um abismo entre essas grandes empresas com a Polícia Militar. As grandes empresas de e-commerce, você pega aí um Mercado Livre. Ela tem um setor de inteligência. Esse setor de inteligência, aí ela faz uma análise das informações com qualidade. Quadrilha, horário, modus operandi, tudo. Só que ela não conversa com a PM, ela só conversa com a Polícia Civil. A Polícia Civil não conversa com a PM. Aí você vai falar assim, mas por que você está falando tudo isso? Porque a minha última grande prisão como comandante de batalhão, que foi na Anchieta, nós prendemos 23 caras e recuperamos 9 milhões de maço de cigarro da Souza Cruz, que hoje é
BAT, foi com uma conversa com a inteligência da BAT. Ele chegou e falou, cara, todo ano, 2 ou 3 vezes aí no sistema Anchieta Imigrantes, os caras estão roubando carreta nossa. E eles roubam, arrasta para a estrada de serviço e faz o transbordo. Nós combinamos, falamos assim, ó, a próxima vez que o teu caminhão desviar a rota ou der o primeiro alarme, você já me avisa que eu vou para a estrada de serviço. Pô, chegamos lá, os caras estavam em 30 ladrão fazendo transbordo. Caramba. Foi um estouro, entendeu? Mas foi uma conversa com a inteligência da empresa. Quando que eles já tinham conversado com a gente? Nunca. Eles só falavam com a delegacia. E os roubos não paravam. Então, existem algumas falhas. Uma das falhas é essas inteligências privadas de empresas grandes não conversam com quem patrulha a PM. E a gente fica tentando melhorar a nossa questão de informação lendo Infocrim. Infocrim, cara, se os BOs não tiverem uma informação qualitativa um pouco melhor, a única informação que chega pra gente é local e horário. Aí você cria a zona de calor. Zona de calor você põe viatura. O que o ladrão faz? Ele migra. É fogo. Então existe aí uma falha sistêmica também. E o único dublê desse filme erótico chama Polícia Militar. Porque ele ainda fica tentando participar do evento com pouca informação. E ainda assim, cara, a gente consegue todo esse êxito. E eles foram se aperfeiçoando. Eles não ficam mais rodando com o caminhão. No passado, eu lembro, pelo menos nas marginais, era muito fácil de pegar nas marginais. Toda hora você pegava caminhão, carga roubada. Parava, o caminhão ali foi roubado, eles não fazem mais isso. Então hoje é exatamente, eles querem eles vão escolher um local onde é mais fácil de você pegar, desovar a carga, entendeu? Ali pro receptador, desovar a carga, já liberar esse caminhão e acabou, terceiriza a carga. Então assim, é difícil você parar, esse veículo tá lá, tá o ladrão lá dentro, lá, né, dirigindo, a carga roubada, só se for assim, na hora. Eu lembro que eu montei uma operação uma vez, eu era major nessa época, a gente montou nas marginais, operação de fiscalização de caminhão, começou uma operação 5 horas da manhã. O primeiro caminhão que a gente foi parar, ali na Vila Maria, na Expressa, eles estavam montando o bloqueio. Daqui a pouco uma carreta veio assim, encostou assim, ó. Começou a parar, encostou meio que atravessado na via, o cara desceu e correu. Falei, cara, mas a prioridade lá foi lá. O cara tinha acabado de roubar, uma carreta tava, não sei quantos remédio, carregada de remédio e tal. Foi o primeiro caminhão abordado, mas isso é dificílimo. Deixa eu acabar, é dificílimo. Já leva o motorista, rolê com o motorista lá, tá, liberamos o caminhão, aí libera o motorista, tudo certo. Porque a carga já foi, já era. E quer ver outra falha que tem esse sistema? Existe um negócio chamado GR, são as gerenciadoras de riscos. As gerenciadoras de risco, elas criam um algoritmo até chegar no 190. Então você tem lá, abriu a porta, soltou a gradinha de xadrez lá. Ficou parada mais do que 10 minutos. Desligou o caminhão. Foi abastecer. Ou seja, tem uma série de possibilidades de eventos que vai lá no sistema e vem um alerta e o caminhoneiro tem que meter a contrassenha para dizer que não está sendo roubado. Senão ele vai bloquear a carreta, certo? A GR tá lá. Começa qualquer um negócio daquele, ele tem o motivo e qual coisa praticar, correto? A última da última é o sistema 190. Que até lá já passou. Tem gerenciadoras de risco que só colocam o acionamento do 190 depois que ele manda um particular no local ver se está sendo roubado ou não. A carreta já está abandonada. Essa carreta ela abandonou depois que o motorista, que estava rendido lá, pondo a contrassenha toda hora para ele não morrer, deixando os caras fazer o transbordo. Esse sistema não prestigia a prisão. Esse sistema prestigia o quê? Não perder o veículo. A grande maioria dos roubos de carga não se perde o veículo, só se perde a carga. E fica um sistema completamente viciado, difícil de combater o roubo de carga. A seguradora paga, o cara não tem o prejuízo, o ladrão não vai preso e devolve o caminhão. E bora. Deixa para chamar a polícia só a hora que o caminhão tá abandonado para fazer o BO. Sim. É muito ruim isso. É muito ruim. Mas bem, a gente tá acabando. Eu queria, na verdade,
ter uma pergunta para cada um ainda, mas pra gente terminar. Primeiro pro Coronel Paganotto, que agora, né, começou agora um projeto político. Queria que você contasse um pouquinho aí como é que tem sido esse projeto. O cabelo tá ficando cada vez mais branco. Cara, você já não tem problema, Outro já não tem dia- muito problema na vida, Cara, outro não? dia eu cheguei em casa, a minha esposa falou, quem é você? A gente tá visitando um monte de cidade, é cansativo, cara. Eu falo, né? A gente vê depois esses caras eleitos, tal, acha que não tem ideia de como é difícil fazer um trabalho de campanha, o caramba. Mas, por outro lado, apesar do cansaço, você começa a conhecer lutas que você não tinha conhecimento e pessoas que fazem muito sem aparecer. E isso te dá uma erguida, cara, te dá um ânimo. Eu até vou dar um exemplo para vocês. Eu fui conhecer a Pai de Americana essa semana, cara. Eu conheci uma diretora, uma mulher. Até foi bom conhecer ela, porque ela vai estar tão perto de Deus quando ela for, e é bom que ela vai intervir por mim. Te dá uma moral. Né? Cara, assim, velho, você vê um negócio com uma qualidade de atendimento. Tinha mais de 200 crianças crianças e adolescentes com necessidade. Não é nem necessidade, é um negócio gigantesco de necessidade. E você olha e você vê quantas famílias, quantas pessoas precisam de um apoio melhor e o governo peca nessas áreas, peca. Eu até preciso ver como é que eu vou falar isso para eu não prejudicar essa diretora. É assim, ó, existem problemas de legislação em que você não pode, por exemplo, fazer uma doação ou enviar um dinheiro direto para aquele estabelecimento. Você tem que mandar via estado ou município. Aí o dinheiro não chega. Você sabe o que é assim, ó, uma empresa doar um negócio há 2 anos atrás para equipamento de fisioterapia, de ensino, computadores, e o negócio há 2 anos que o dinheiro foi mandado para quem deveria já ter feito e ainda não chegou o equipamento. Ou seja, ó, a gente tem acompanhado uma instituição que tem americana também chamada Soma, que ele tira crianças de muita carência, para ficar 3 meses tendo instrução voltada ao primeiro emprego. Puta, um trabalho, cara, top. Aquela molecada essa semana cantando o hino nacional, tudo gente de comunidade que a possibilidade, às vezes, para essa galera seria mais difícil, né? Você te arrepia, cara. Você fala assim, ó, aqui tem uma sementinha, ainda que pouca, daqui vão sair cidadãos de bem, porque eles estão tendo plantaram neles uma semente boa. Aí você vai lá falar para elas, pô, como é que a gente ajuda, tal? Não, tem um problema na legislação aí que a gente não consegue receber ajuda, dinheiro, tá difícil, aqui é só com doação mesmo. E aí, você começa a conhecer coisas que na nossa realidade policial eu não conhecia. Então tá sendo muito gratificante, eu tô mudando até o foco na minha cabeça de prioridades, se der certo em outubro. A gente tem uma tendência de querer olhar só para a segurança pública, né? A segurança pública no estado de São Paulo já tem um orçamento de 24 bi. Você está entendendo? A única coisa que está faltando para nós, em termos de polícia, é valorizar o homem. O resto está em ordem, cara. Vamos valorizar o homem que já vai ser o suficiente. Agora tem muitas outras áreas que precisam de um olhar melhor, entendeu? Então, hoje, o que tá me deixando bacana em termos de ter aceitado essa proposta são pessoas que eu estou conhecendo e lutas que eu pretendo ajudar se der tudo certo. Então, eu e o Marcelino, a gente tá bem corrida a vida, tá... Nós estamos praticamente na caminhada, só eu e o Marcelino, sabe? A gente faz agenda, conhecendo eu recebo às vezes no direct do Instagram um cara assim, Coronel, não quero nada, não quero cargo, não quero dinheiro, não quero nada. O senhor anota meu telefone, vem para minha cidade que eu vou ajudar o senhor até outubro aqui na minha cidade, pelo que eu conheci do senhor nos podcasts. Então essas agendas que nós estamos fazendo. Legal. Você tá entendendo? Eu me filiei no PL. Eu não tive... Foi só afiliação. Eu não estou tendo nenhuma orientação e acompanhamento na campanha em relação ao partido. Entendeu? É tudo eu e o Marcelino.
E isso tá sendo bem gratificante, bem legal. Vamos ver, se tiver no meu caminho em outubro vai ser, e se não tiver, a gente vê o que faz dali para frente. Estamos caminhando. Não, e foi bom que você contou desse trabalho que o pessoal tem feito, porque era onde eu queria fazer a última pergunta pro Coronel. A gente falou muito sobre o trabalho de fiscalização e a parte de educação você passou bem rápido, mas acho que é um trabalho bem legal que vocês têm feito com as crianças, né? Acho que foram mais de 300 mil crianças. Então, queria aproveitar também para a gente terminar com uma coisa também positiva que mostra, essa semente que está crescendo no futuro. Isso, né? E assim, também é um trabalho que pouca gente conhece. Né? É um trabalho de formiguinha, mas extremamente importante. Esse projeto, na verdade, a Polícia Militar já tinha um trabalho que era feito junto no Detran, chamado o Programa Bem TV, que eram policiais militares, que eram dessa divisão que funciona junto do Detran, que especificamente atendia municípios do interior, e ficava ali uma semana fazendo um trabalho e tal. Só que esse programa ele foi desativado pelo Detran, então ele está sendo, na verdade, hoje é só o programa, o Teatro de Fantoches, que são 4 policiais, que eles fazem palestras educativas, né? São palestras direcionadas para o público de educação infantil, de 3 a 9 anos, de 4 a 9 anos de idade, né? Que nasceu lá em 2011, mas é um trabalho muito bacana. Os policiais são artistas, né? No começo a gente recebeu muita crítica, porque policial não tem que fazer isso, mas eu acho que essa barreira ela foi transposta. Logo no começo já foi esse projeto foi premiado, ganhou o prêmio Mário Covas, isso em 2011, mas é muito bacana. As crianças você tem primeiro, todos os personagens foram criados pelos policiais militares, né? Então, igual eu te falei, tem lá por exemplo, um personagem que é o Ceguinho. Tem os nomes, mas eu não vou lembrar mais os nomes. Tem o Ceguinho. Eu já assisti, tá? Bem legal. O Ceguinho. Bem legal. Tem lá o molequinho que empina pipa, né? Para mostrar o perigo da linha com o cerol e tal. Tem o motociclista, né? O motoboy. Tem o policial militar, que tem a farda do trânsito lá. Tem o Zé Bebinho, que é tal. Então, tem o idoso. Né? Então é bem bacana, que é um trabalho assim, de conscientização precoce, né? Lúdico, mas cara, que assim, isso é bom porque também aproxima, né? Aproxima as crianças, aproxima a sociedade, a comunidade escolar, né? Com a polícia. E às vezes tem uma barreira, dizendo a polícia e tal, né? Então assim, isso é muito bom. Então muita gente que assim, tinha uma percepção, né? Uma imagem diferente da polícia, quando tem contato com esse programa, cara, muda tudo, né? Então, puta, que legal e tal. E assim, a agenda deles é lotada, não tem espaço, assim, sabe? E não é nada que a gente divulga, não tem. São as próprias diretoras que se conversam e tal, as unidades, e assim vai. E a coisa, né, é um trabalho bacana. Eles visitam, vão para o interior também, faz um trabalho bacana também para essas instituições que são, né, a própria PAI, o Hospital do Câncer e tal. Então é bem... Isso é plantio, né? E é legal porque já chegaram a fazer também, e assim, é um grupo que, obviamente, o direcionamento é para crianças, mas é um grupo que, na verdade, ele é multifuncional. Se precisar atender, por exemplo, eu precisava atender uma escola, né, de 1º grau, já não pegar a educação infantil e tal. Eles vão lá e fazem uma palestra, né, com dicas sobre segurança no trânsito, etc, travessia, até a faixa de pedestre, um dos personagens é a faixa de pedestre, bacana e tal, tudo, né? Então, você precisa falar com idosos, né? A gente tem aqui na cidade de São Paulo, a gente tem um índice elevadíssimo de idosos que são vítimas de trânsito, vítimas de atropelamento. Você pega ali a quantidade de atropelamento que você tem num mês, aqui na capital, e vai ver, ali é absurdo. Né? Muito idoso sendo atropelado. Essa relação com idoso e ônibus, que desce e tal, não sabe ali o ponto cego do ônibus, desce do ônibus e atravessa na frente do ônibus, o motorista não vê, passa em cima. Ou aquele que vai por trás. Né? Muito idoso sendo atropelado por moto no corredor de moto. O idoso atravessa fora da faixa, não vê e tal, é atropelado. Então, a gente faz um trabalho de conscientização também nesses locais onde os idosos, eu esqueci o nome, tem um nome específico lá onde eles frequentam, que são, né, eles frequentam ali todo dia, de manhã, então a gente vai com o pessoal lá também para fazer esse tipo de palestra, ao mesmo tempo que a gente faz palestras também
para as empresas de ônibus, né? Exatamente para conscientizar essa questão, para que o motorista também fique atento a isso. Então, é um trabalho que a gente faz voltado para crianças, né? Para a questão de idoso, para jovens, é um trabalho bacana. É assim, vou dizer, é uma areinha né? Mas no mar, mas assim, mas é um trabalho importante. É um trabalho importante que eu falo assim, são heróis anônimos, né? São heróis, assim, pouco se divulga e tal, mas eu acho que tem um significado extremamente importante, e todo mundo já entendeu isso pelo tempo que ele já está, mais de 10 anos e tal. Hoje acho que ninguém mais tira, não. Acho que é extremamente importante. Legal. Muito legal, educação é futuro, né? E queria também deixar, assim, últimas palavras, se você quiser deixar, Coronel Cunha, para... Eu tenho a agradecer o convite aí do Coronel Paganoto, né? Acho que a gente falar um pouquinho... O objetivo não foi falar de mim, mas sim da Polícia Militar, trazer aqui do Comando de Policiamento de Trânsito. Acho que é um espaço bacana, vocês têm, né, um alcance importante, e é exatamente essa questão, às vezes, da falta de entendimento, da má compreensão, de pessoas oportunistas, né, e tal, populismo. Eu acho que o Paganoto fez o convite, eu falei, Paganoto, eu tenho interesse sim, acho que é importante a gente entender mais ou menos lá como é que o nosso policial trabalha, e às vezes assim, trabalha tanto, e isso já é acho que todo profissional de segurança pública tem essa questão, esse desafio, né, assim, pouco reconhecido. Ele é reconhecido, mas normalmente a crítica vem numa amplitude muito maior. Sim. Ela reverbera muito mais do que o elogio, do que o reconhecimento. A crítica, e a gente não é avesso à crítica, pelo contrário, né? Mas a gente quer que essa crítica seja uma crítica construtiva, que tenha por objetivo melhorar o nosso trabalho e tal. Então, eu só tenho a agradecer, né, o convite de vocês aqui pelo espaço, né? Desejar boa sorte ao Paganoto na corrida eleitoral, né? Acho que é importante para a gente também ter um representante nosso lá, né? Assim como já tem outros tantos, Meca, Telhadinha, próprio na Telhada, e não sei e outros também, mas não sei se esqueci de alguém aqui, mas eu acho que é importante alguém que olhe por nós aí, tenha essa visão de valorização, como ele falou, valorizar o profissional da segurança pública, seja ele um policial militar, policial civil, técnico científico, etc. Mas eu acho que isso é importante. Então, desejo boa sorte para Deus te abençoe nessa caminhada aí. Muito Obrigado. bem. Vamos encerrar, né? É isso aí. Para todo mundo que está nos assistindo, acho que hoje foi uma história legal, foi uma conversa legal, para a gente conhecer também o policial de trânsito, né? Eu acho que eu espero que quem assistir a próxima vez que estiver no trânsito, vir lá uma blitz, ao invés de começar a xingar o policial, olhe com mais carinho, entenda a importância do que ele está fazendo. Então, acho que isso já pro policial, já é uma coisa, é um olhar diferente, que ele não tá, acho que não é o mais comum dele receber, né? Acho que ultimamente, acho que a crítica realmente tem sido mais alta. Então, muito obrigado por terem nos assistido. Compartilhem com a sua família, com seus grupos de WhatsApp, amigos, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho. Muito obrigado. Até a próxima.